Olá, aquele abraço. Estamos iniciando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora Ultra para o sul da Bahia. Obrigado a você de Ilhéus e Itabuna, as maiores cidades aqui da região, sintonizadas aí através da fibra ótica da Ultra. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado também a você em qualquer parte desse planeta que assiste a gente aí pelo YouTube, no canal TVI Oficial ou no canal TVI News Brasil. Inscreva-se, ative o sininho e a gente vai estar sempre junto com você, aonde e quando você quiser. Você também que está aí na internet, né, navegando na internet, pode assistir a gente pelo tviplay.com.br. O TVI Play é um portal que você encontra tudo. Lá você vai encontrar notícias atualizadas minuto a minuto. Tudo que está acontecendo aí na sua cidade, na sua região, né, no seu arredor aí, todo o estado da Bahia, todo o Brasil e no mundo. A redação do Jornal à Tarde, nosso parceiro, está à disposição para atualizar você na hora que você quiser. É só você clicar lá no ícone Notícias no nosso portal e você vai ter notícias atualizadíssimas a qualquer momento, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui no rodapé alguns destaques de hoje. Olha, lá você também vai encontrar tudo sobre a nossa programação, sobre o comercial, como você anunciar aqui na TVI, tá bom? Entra lá, tviplay.com.br. Temos também um stream. No stream você pode assistir conteúdo inédito. É um conteúdo que não passou aqui ainda na TVI, mas está lá à sua disposição. Começamos aí com alguns documentários e em breve vamos ter série, minisséries e filmes lá também para você assistir, tá certo? Então eu conto com você e seu prestígio. Olha, gente, hoje é sexta-feira, enfim, final de semana, né? Muita gente aí já se preparando para curtir o final de semana. Já eu vou dizer para você onde vai dar praia, onde não dá, tá bom? Você que está se programando aí para viajar, para ir para uma cidade praiana ou até mesmo para curtir a fazenda, uma piscina. Daqui a pouquinho eu dou uma dica para você na previsão do tempo aqui, do clima-tempo, tá certo? Como é que vai ficar o tempo hoje na sua cidade aqui da região. Hoje também a gente vai bater um papo aqui sobre literatura, mais um lançamento de livro e mais uma vez, né, o nosso queridíssimo Nerope Martinelli aqui com a gente, ele lançando seu segundo livro, a gente vai bater um papo aqui. Hoje também é dia do renomado jornalista Kleber Torres participar aqui do nosso programa com o quadro O Assunto É. Ele sempre traz aí um tema relevante, né, aqui para o programa, para deixar a gente por dentro de tudo que está acontecendo. É isso aí, gente. Esse é o nosso TVI News, que traz, dentre outras coisas, né, notícias da política, do esporte, não só na Bahia, né, mas no Brasil. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai comentar alguns destaques de hoje que são notícias. Vamos começar então falando do tempo. Olha, Itabuna hoje amanheceu com tempo nebuloso, né? Aquela nuvenzinha passageira ali, o sol quente, né? Tivemos a mínima aí às 6 da manhã de 21 graus, viu, gente? Começou quente hoje. Muitas nuvens carregadas estão passando aqui sobre a cidade, deixando o céu um pouquinho carrancudo, né? Tivemos aí uma precipitação, choveu aí em algumas regiões da cidade, cerca de 20 milímetros hoje pela manhã, tá certo? Mas a partir da tarde o tempo promete abrir mais um pouquinho, né? O sol vai aparecer ali sempre entre nuvens, mas as nuvens mais carregadas já estão passando, tá certo? Promete aí, segundo o clima-tempo, nada mais de chuva, chuva forte aí para hoje, amanhã e domingo. Domingo, inclusive, o céu vai ficar aquele azul de brigadeiro. A temperatura máxima vai ficar na casa hoje e amanhã dos 30 graus. Já no domingo vai ser mais quente, viu? É bom até você aproveitar a praia aí, porque Itabuna vai ficar muito quente. 33 graus no próximo domingo. Então vá se preparando aí, né, para ir curtir um solzinho em Ilhéus, tá certo? Hoje, então, como eu disse, o sol entre nuvens aí até a tardezinha, tá bom? Mas a chuva mesmo que tinha que cair, segundo o clima-tempo, já caiu agora pela manhã. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, estamos bem pertinho de Ilhéus, gente. Está quase na divisa aqui entre os dois municípios, né? Estamos em plena Mata Atlântica, os termômetros estão marcando aqui 28 graus agora. Aliás, 27 graus, né, indo para 28 a partir das 11 da manhã. Olha, gente, Ilhéus com 27 graus também nesse momento, né, 22 graus foi a mínima e a máxima vai ficar na casa dos 28, a partir das 11 da manhã. Muito nublado em Ilhéus,
muitas nuvens aí no decorrer do todo o período, mas chuva de vez em quando, né? Uma precipitação ali em uma região da cidade, outra não, principalmente naquelas regiões onde tem uma mata, né, mais presente, ali deve haver uma precipitação. Sábado e domingo promete ser dias de intenso calor e sol. Então, se você quer pegar uma praia em Ilhéus, tá convidativo aí para sábado e domingo, viu? Nada de nuvem, o céu vai estar azulzinho, aí de brigadeiro. Se aparecer nuvem é só para decoração. O sol vai estar muito forte e a máxima vai ficar na casa dos 28 graus amanhã, né? Hoje e amanhã. E no domingo sobe um pouquinho mais em Ilhéus, vai para 30 graus, tá bom? Hoje o dia inteiro aí o sol vai ficar entre algumas nuvens. Buerarema, 28 graus também nesse momento, muitas nuvens. O céu está parcialmente nublado a nublado. A máxima vai ficar na casa dos 30 graus a partir do meio-dia. Ibicaraí, também muito nublado nesse momento, vai permanecer assim quase o dia inteiro, viu? Muitas nuvens mesmo aí na região de Ibicaraí, podendo ter alguma precipitação também na cidade, com alguns milímetros aí caindo, tá bom? Mas nada que comprometa aí o seu dia. A máxima em Ibicaraí vai ficar na casa dos 31 graus, hoje, amanhã e no domingo 35 graus. Tem que pegar uma piscinazinha aí ou então descer para o litoral, viu? Porque vai ficar muito quente. E vá se preparando para o verão, que promete muito calor, viu? Itajuípe, 28 graus nesse momento, o céu também está bastante fechado, muitas nuvens, vai ficar assim aí durante toda a manhã de hoje. A máxima 30 graus a partir do meio-dia, amanhã teremos 31 graus e no domingo 34 graus, tá certo? Nada de chuva aí hoje e amanhã e no domingo muito menos chuva, mais sol do que qualquer outra coisa, viu? Floresta Azul, 28 graus nesse momento, nublado aí agora, 31 graus de máxima hoje e amanhã e no domingo 35 graus, tá certo? Muito quente também para Floresta Azul. Itacaré, hein? Como é que fica Itacaré? Um abraço aí, Kleber Isaac, da Imobitu, um abraço também para o Albert, ele que é secretário de turismo da cidade de Itacaré. Itacaré hoje, gente, está nublado, parcialmente nublado, mas a partir das 11 horas, muito sol, viu? Muito sol e pouca nuvem. A máxima vai ficar na casa dos 27 graus, temperatura bem mais amena aqui do que outras cidades, né, da região. Amanhã da mesma forma e no domingo só 28 graus a partir do meio-dia, tá? Nada de chuva aí até segunda-feira, vai da praia Itacaré. Se você está pensando em ir para Itacaré, você principalmente que pega aí um surf, né? Vá tranquilo que vai dar muita praia, viu? Já Porto Seguro hoje também com muitas nuvens, mas não chove. Hoje, amanhã e domingo o dia vai ficar sempre parcialmente nublado. Mas dá para pegar uma praia, viu? 29 de máxima hoje, amanhã 30 graus e no domingo 32 graus. Mas no domingo há uma possibilidade grande de começar a chover a partir das 10 da manhã. Canavieiras, nesse momento também muito nublado, 27 graus, a máxima prometendo ficar aí nos 28 graus hoje, a partir das 11 horas já, tá? E vai ficar quente assim até as 2h30 da tarde. Tá? Daí dá aquela esfriadinha, né? Amanhã 28 graus e no domingo 29 graus com possibilidade de chuva para o domingo à tarde em Canavieiras, tá certo? Hoje da praia, amanhã tranquilamente. Vitória da Conquista, 25 graus. Temperatura mais agradável, 29 vai ser a máxima hoje, a partir do meio-dia. Amanhã, sábado, 30 graus e no domingo, 32 graus. Vai esquentar, hein? Vitória da Conquista, que geralmente nessa época do ano desce em peso aí para o litoral. Essa é a previsão do tempo, gente, segundo o Instituto Clima Tempo, para aqui algumas cidades, né, que eu disse aqui da nossa região, para você que está se programando aí para passear, viajar, ficar por dentro aí como é que fica o tempo, tá bom? Agora a gente vai já bater um papo aqui com o escritor, né, Nerope Martinelli, grande empresário da nossa cidade, que também virou escritor, já lançou seu primeiro livro, lançou o segundo livro agora, e a gente vai bater um papo com ele, né, ele vai falar desta segunda edição, que livro é esse, o que é que trata, né, a gente vai bater esse papo, tá certo? Eu peço aí a produção, o Cássio, né, que mande o Martinelli sentar aqui com a gente, né? Porque já passou do horário, Cássio. Pra gente bater esse papo aí com o Nerope Martinelli. E daqui a pouquinho tem um quadro, O Assunto É, em nosso programa, tá certo?
Então fica ligado aí que a gente vai trazer já já para você o Kleber Torres, trazendo, sempre ele traz aqui um convidado, né, para falar aqui em nosso programa, um assunto muito importante. Cássio, convidado pode descer agora, Cássio? Estou aguardando aqui, tá? Olha, gente, dá uma notícia aqui, né? A Bahia realiza amanhã, dia 18, o dia D da multivacinação, com postos de saúde abertos em todos os municípios para atualizar a caderneta de vacinação da criançada, dos adolescentes também, né? Menores de 15 anos. A ação integra a campanha nacional e amplia a cobertura vacinal em todo o Brasil. Em Salvador, o evento central ocorre no Parque da cidade, com a presença do secretário de Saúde do Estado, Roberta Santana, e de representantes da Fiocruz e do Ministério da Saúde. O sábado vai ser muito especial para essa campanha de vacinação. Gente, o pessoal não está querendo tomar vacina, tem pouca gente tomando vacina. Senta ali, Martinelli, que a gente já bate papo. O pessoal não está querendo tomar muita vacina, né? Então está todo mundo aí preocupado em atualizar aí essas cadernetas, trazer as pessoas de volta aos postos de saúde para a vacinação. Agora eu faço uma crítica aqui a Itabuna, viu? A Secretaria de Saúde, atenção, os postos de saúde não estão atendendo bem as pessoas. Tem gente que chega lá para se vacinar, aí está faltando 5 minutos para o meio-dia, o pessoal diz que não pode mais vacinar. Aí manda a pessoa voltar outro dia ou voltar à tarde. Então tem que ver isso aí. Por 5 minutos uma pessoa tem que sair, se deslocar de lá e voltar depois, porque a pessoa não pode vacinar. É muita... eu não sei nem o que dizer disso, né, gente? Porque se fosse para encerrar meio-dia em ponto e a pessoa meio-dia não atendesse mais, eu até entenderia. Mas mesmo assim seria uma coisa muito rígida, né? Pô, se a pessoa já está ali, perdeu tempo para chegar até ali, custa nada vacinar? Então, há essa má vontade, né, das pessoas que trabalham no posto de saúde. E por isso tem afastado muita gente, pessoas idosas, pessoas que não querem ficar se deslocando, gastando ali seu tempo, né, se desgastando para chegar ao posto de saúde e chega lá, não é bem atendido, não tem a vacina ou qualquer outro motivo, e essa pessoa se desmotiva e não vai mais ao posto. Então, que sirva de exemplo e que Itabuna procure atender melhor nos postos de saúde. Eu recebi muita reclamação, inclusive do São Caetano, posto de saúde que está funcionando precariamente ali na antiga prefeitura da cidade, né? Que está ali hoje só funcionando a Secretaria de Saúde e, se não me engano, eu acho que tem uma outra secretaria lá. Mas o restante ali, todo mundo abandonou ali, né? O prefeito não está atendendo ali, a secretária Sônia Fonte está na Cinquentenário, a imprensa está na Cinquentenário, a prefeitura está assim meio loteada, né? Aquele prédio ali está quase abandonado. Mas a crítica é para a saúde, já que amanhã é o dia D dessa vacinação em todo o Brasil, eu espero que Itabuna atenda melhor as pessoas nos postos de saúde. Fica a nossa crítica aqui para a secretária de saúde do município. Olha, eu estou aqui agora com o Martinelli, Nérope Martinelli, que está aqui nos dando o prazer de sua visita aqui ao nosso programa, estreando aí mais um livro. Martinelli agora virou um escritor realmente de carreira. Bom dia, Martinelli, obrigado por ter vindo aqui. Pega o seu microfone, está aí. Bom dia, Barbosinha, é um prazer revê-lo, você, essa TVI aqui sempre ativa, entendeu? Muito obrigado pelo convite. A nossa TVI, né? A TVI do sul da Bahia. Muito obrigado, Martinelli. Bom, vamos falar desse livro aí, Martinelli. O primeiro, né? Você já participou da Bienal em São Paulo, né? Fez um baita lançamento, teve aqui no programa. E esse segundo livro, qual é a temática? Você segue a mesma linha do primeiro? Não, é diferente. É impressionante como a gente, quando começa a escrever, as inspirações vão chegando e eu fui construindo, né? Porque é um fato interessante. Eu sou um dos participantes durante 30, 40 anos do Bloco Casado e Responsável, e lá nós tínhamos um amigo nosso que viajava comigo, Anatório Piton, e todo ano ele saiu com uma marchinha bonita. E aí, um dia ele chegou para mim com um envelope, assim, um bloco, e falou assim: Martinelli, olha, você é meu amigo, eu não tenho para quem deixar. Aqui tem 35 músicas que eu compus, entendeu?
E o Neguinho Pife, que é um cara conhecidíssimo em Itabuna, que inclusive tem um dos raras pessoas que tem ouvido absoluto, fez as partituras, notas musicais, e veio lá, compositor Anatólio Piton e Nérvio Martinelli. Então o que aconteceu? Aí eu batendo papo na BB com o Memé, contei para ele que Piton tinha feito isso. Quando falei Neguinho Pife, esse tem ouvido absoluto e tal. Aí, pronto, aí eu resolvi, entendeu? Lá na BB, com amizade com o Memé Santana, gravar 6 músicas. Aí gravei as 6 músicas. Não tivemos sucesso, entendeu? Porque é difícil esse negócio de música. Música aí, é complicado. Passou o tempo e eu falei assim, poxa, esse dá uma história, entendeu? Porque a minha terra natal, Jaboticabal, eu tenho muitas lembranças. E lá é a terra da música. O que eu fiz? Eu fiz um romance, entendeu? De uma menina da minha terra, em Jaboticabal, que tinha o dom do ouvido absoluto. Então ela tem a capacidade de criar música e também tinha o dom de fazer letra. Então nesse livro, por cada questão, cada situação inusitada, para resolver, ela compunha uma música. Então essas 6 canções que Memé Santana gravou, entendeu? Cortesia, eu falei, mas quanto eu lhe devo? Você não me deve nada. ganhei as músicas como parceria de Piton. Memé gravou de graça para mim, entendeu? Aí eu fiz o livro, faço uma homenagem a todos eles no livro e tal, mas é um romance muito gostoso, entendeu? E eu quero dizer, Babazinha, que eu tenho vários amigos, inclusive você, que outro dia eu contei com o Marcelo Leal, para dar uma entrevista na TV, na Rádio Morena, e ele falou assim, Marcelo, eu estou com 2 livros na cabeça. Escreve. Olha, Babazinho, começar a sentar e escrever, senão, entendeu? Senão não faz, não. Ô Martinelli, sim, mas aí me conta, nesse romance, você cita as letras das músicas que o... Não, aí tem uma coisa inédita. A gravação, nós conseguimos, o Adilson, que tem um estúdio de gravação lá no Jardim Primavera, além de fazer a gravação, ele deu o QR Code. Então as pessoas lendo, quando chega assim numa música, a música que está lá, entendeu? Coloca o celular. Então, bate a foto do QR Code e aí já vai ouvir as canções. Então está lendo e ouvindo as canções. Bacana. É algo inédito, entendeu? Bacana, na literatura, inclusive, isso. Tem um livro aí, acho que é do Kleber Isaac, que tem esse detalhe também, que ele fala sobre a baianidade, o jeito da Bahia de ser, né? E tem esse detalhe do QR Code. Então é o segundo que eu vejo dessa forma. Mas vamos mostrar a capa aí, Cássio, do livro? Essa capa foi sugestão de algum design ou foi ideia sua? Não. Aí a editora. A própria editora. A editora. Olha, Babazinha, eu fico orgulhoso. Arteran, né? Artera. As canções. Artera. Artera é da Apris. A Apris é a maior editora que nós temos no Brasil. Ela tem, para cada assunto, ela tem uma editora. Então, romance, Artera. Tem um sobre meio ambiente, tem outro sobre saúde, tem outro sobre economia. Eles fatiam em cada assunto, eles têm uma editora, entendeu? Eu fiquei orgulhoso que foi aprovado. E fiquei mais orgulhoso ainda que meu livro está na maior livraria do mundo. Qual é? A Amazon. A Amazon, aí fica para o mundo todo mesmo. É para o mundo todo. Qualquer lugar do mundo a pessoa pode adquirir. Entendeu? Então, maravilha a internet, né? Entendeu? Então a pessoa pode... o menino acho que gravou aí, tem a... ele já mostrou ali agora. Mostra de novo aí, Cássio, a capa, olha. Ali, sim, olha lá. E tem o QR Code, olha lá. Tem o QR Code, e o QR Code, a pessoa batendo a foto, consegue acessar olha lá, aquele QR Code, olha lá. Sim. Entendeu? Tá vendo ali? Você que está em casa, pega seu celular, já aponta aí para o QR Code. Aponta aí, olha lá. Você já pode adquirir, aí vai direto para o Amazon. Você vê, rapaz, há uns anos atrás, né, não precisa ir muito longe, a gente batalhava para uma livraria, né, aceitar vender o livro ou comprar. Hoje não, você põe lá online
E a pessoa pode estar em Paris, em Nova York, no Japão. Lê. Ela vai comprar seu livro e vai ler, né? O livro físico, poucas pessoas. Então, agora está lendo pelo celular, digital, internet, digital, tudo direitinho. Hoje já tem um aparelhozinho, já está até ultrapassado, né? O Kindle, né? Que você lê o livro ali mesmo, né? Exato, meu livro também está no e-book, né? No formato e-book, que é através do Kindle. Pois é, a internet realmente democratizou a arte e a cultura, né? Eu fiz um comentário aqui esses dias, né? Música, por exemplo. Hoje o cantor, o artista, ele grava na casa dele mesmo, ele posta a música dele e a música vai estar disponível para o mundo inteiro. Não, uma maravilha. É um avanço da comunicação, é um avanço. E você está Estamos aí também, né? Olha aí, a TVI hoje é um veículo internacional, né? De Itabuna para o mundo. Então a internet facilitou e democratizou, né? Todo o meio cultural e o meio artístico. Mas vamos lá, vamos falar mais aqui do livro, né? São quantas páginas aqui, Martinelli? A gente está conversando aqui com Nerope Martinelli. Para você que é da geração Z, né, que não conheceu o Nerope Martinelli, Nerope foi empresário aqui em nossa cidade. 72 páginas. 72 páginas? Lojista, muito atuante em todas as áreas, atuou até no esporte. Muito tempo. Eu vou lhe dar uma notícia. A Confederação Brasileira de Vôlei, todo dia mandou um diploma. Chega mais perto aí. Um diploma. Eu sou emérito, cidadão emérito do vôlei nacional. Bacana, merecedor, viu? Merece realmente, porque foi um grande incentivador do voleibol. E na sua época a gente tinha uma seleção aqui que dava prazer, né, Martinho? Tinha, os atletas, vários atletas, assim, ó, o técnico Eli Barbosa, entendeu? Eu comecei com Eli Barbosa, com o Renan Magalhães com basquete, era um pessoal que dedicava. Hoje não vejo mais isso. Eu até comentei essa semana aqui que os Jogos Estudantis voltaram a acontecer, né, na Vila Olímpica. É um bom sinal, né? É bom. Tomara que continue assim o ano todo, com competições, e daí sai uma nova seleção de vôlei, de basquete. É isso que a gente quer para a juventude, né? Exato, exato. E ocupar o espaço da juventude. Exatamente, ocupar o tempo dessa moçada aí. Olha, a gente está aqui conversando com o Martinelli, né, essa pessoa aí que é muito conhecida aqui na nossa região. Ele também que é incentivador das festas do Carnaval de Itabuna, cofundador do bloco Casados Responsáveis. Eu e Nilton entramos no segundo ano. Os fundadores são Belneme, Zito Tintas, Iedo Nogueira, seu parceiro. Iedo Nogueira. Comentarista esportivo na rádio. Então, vários. Entendeu? E o Casado é responsável por a história, entendeu? Junto com Maria Rosa, das coisas, dessa cultura de Itabuna, entendeu? A gente tinha um lema: fazemos amigos brincando. Eu tenho centenas de amigos fruto dessa carnaval. Bacana. O pessoal, quando encontra, é uma festa danada, é bacana. Parabéns, Martinelli. E tem outro dado histórico. Nós, entendeu? Em função, por causa de Bel Moreira, o jogador, trouxe um amigo aqui batendo papo, falou assim: ô Bel, eu participo lá em Salvador da lavagem. Não, da lavagem. A lavagem do Bonfim. Tem outra lavagem realmente. Na rua Maria da Penha, Maria da Paz lá. Era um bequinho pequeno. Era o beco Maria da Paz mesmo. Isso, aí pronto. No Pelourinho. Aí ele fez assim: por que não faz? Aí Bel era polivalente, tanto saía no Maria Rosa como no Casado Responsável. Aí eu falei, aí procurei o professor Geraldo, professor de Educação Física. O Caçolinha. Aí ele era presidente do Maria Rosa, e eu, do Casado, fui na prefeitura. Então nós fizemos, com o Baldo, prefeito, nós fizemos a primeira lavagem do beco. Agora, se lavava literalmente, era com vassoura, era a mangueira do carro, lavando o beco, mas lavava mesmo o beco. Hoje não está lavando mais, né? Não tem mais não. Aí ele só sai dali e vão para a Praça Dama e tal, com o trio elétrico, essa história toda. Eu acho que a gente deve reivindicar da prefeitura para fazer a lavagem de verdade, né?
E hoje o beco faz parte da história de Itabuna. Exatamente. Em função disso, tá lá o Caboclo Alencar, teve um problema de saúde, mas graças a Deus já reassumiram, já se teve até recuperou. Uma festa lá esses dias, né? Eu vi aí um pessoal cantando lá no beco ali, tá sempre botando ali um coreto, né? Bota ali na esquina da Rui Barbosa, o beco do Fuxico, a Rui Barbosa, bota ali, fica ali. Bacana. Aí as barracas, o pessoal senta ali, toma cerveja, toma batidinha, churrasquinho. É um encontro agradável aos sábados, entendeu? Ali no beco do Fuxico, de amigos. De amigos, muitos amigos ali vão para lá. Inclusive, vou mandar um abraço aqui a Gabriel Nunes, que é frequentador assíduo do beco, né? Doutor Gabriel Nunes, grande advogado, né? Aqui da nossa cidade, da nossa região. Meu leitor, não deixa de comprar meus livros. Pois é, e ele é telespectador aí da TVI também. Olha, o livro As Canções de Mariana, né? Que foi o segundo livro aí, portanto, do escritor Nérope Martinelli, escrito aos 81 anos, gira em torno da vida de uma jovem inteligente, esforçada, de origem humilde, que ama a música. A história se constrói no interior de São Paulo, na cidade de Jaboticabal. Minha terra natal. Terra natal de Martinelli. Martinelli, quando chegou a Itabuna, né, veio de lá. É isso, Martinelli? E isso aqui tem o pessoal costuma dizer que tem um visgo, né? A gente chega, eu não sou daqui, a gente chega aqui, fica e não quer sair mais. E o visgo chama-se Marta. Ah, é? Sua esposa, né? Pronto, olha aí, tá vendo? Teve um motivo bacana para ficar aqui. São 56 anos de felicidade. Aqui participei com muito orgulho do Itabuna Esporte Clube. Eu fundei um outro de Itabuna Sul. A Associação Comercial, eu participei junto na época de a CDL, com Carlos Lee e com outros. Então eu participei de tudo que veio. Itabuna é uma cidade feliz, porque ela foi feita, né, por mãos de pessoas que verdadeiramente amam Itabuna, porque são pessoas que vieram de fora, né, e fizeram essa cidade acontecer. 90% das pessoas que eu conheço aqui da cidade, que tem algum serviço prestado, essas pessoas vieram de fora, né? Sinal, mandar um abraço à minha amiga Dona Ieda Pinho, que veio de São Paulo, né, veio distribuir revista aqui da Editora Abril, ficou aqui, se apaixonou por Itabuna, né, e está aí até hoje. Um abraço, Dona Ieda, muito obrigado também pela audiência, né? E, enfim, tantas pessoas, se a gente for citar aqui, né, Martinelli, é a cidade inteira. Bacana, a cidade. Sem contar com os sergipanos, que foram os fundadores da cidade, né? E os árabes. E os árabes, Tem muito árabe aqui. A Marta é Midris. Certo. É muito. Meus filhos também têm origem, né? A mãe dele é da família árabe também, dos Ghanes, né? Então, realmente, a região foi feita, né, por mãos estrangeiras e de pessoas queridas que amam essa cidade e que aqui ficaram, né? A Maria Antonieta foi criada por tio Abdo Midris, que é irmão do meu sogro. Tá vendo? Nem sabia desse detalhe. Bacana. Minha prima. É sua prima? Por afinidade, eu chamo ela de prima, ele me chama de primo. Uma amizade boa. É uma grande figura, Maria Antonieta. Bom, voltando aqui ao livro, Nérope, então, As Canções de Mariana, né, um lugar chamado Jaboticabal. E aqui, além das canções da Mariana, o que mais você cita aqui de Jaboticabal, de sua terra natal? Porque Jaboticabal é uma cidade histórica, que tem, assim, cidade da música e das rosas. E todo lugar tinha rosas. E lá tinha duas orquestras sinfônicas, a Mascanha e a Gomes de Puccini, que oriundam esses nomes de grandes compositores. E você imagina que em 54 a cidade de São Paulo fez o quarto centenário. Aí fez o Estado fez um concurso de orquestra sinfônica. A Gona Puccini foi a campeã. O ano seguinte foi outro aniversário lá, centenário de alguma coisa lá, e aí foram todas as orquestras do estado de São Paulo. Aí a Mascanha, a outra orquestra, ganhou o primeiro lugar. Você imagine, entendeu? Então lá era um celeiro de música, de compositores, de grandes
instrumentista e tal. Então era conhecida. Jabuticabal é a cidade da música, entendeu? E cidade das rosas também. Aí então eu conto essas histórias todas no livro. A Mariana participa dos ensaios das orquestras, essas coisas todas, porque ela tinha o ouvido absoluto, entendeu? Bacana. Agora vamos falar um pouquinho na origem aqui, né, que é do Piton, Anatólio Piton, né? Uma grande figura. Entrevistei muito ele quando eu estava na outra emissora, né, na Record, entrevistei muito nos carnavais. E ele compôs o hino do Itabuna, exato. O hino da cidade. Eu já cobrei de João Xavier, fazer uma homenagem ou agradecimento público a ele, o hino do Itabuna. É um hino muito bonito do Itabuna. Então, exato. Tem também o hino da cidade. Ô, Cássio, se puder até pôr um pedacinho aí do hino do Itabuna, viu? Pra gente homenagear aqui o Anatólio Piton, a grande figura que nos deixou, né? Não, tá vivo? Tá vivo. Mora em Salvador, falo sempre com ele. Então mande um abraço pra ele. Eu falo com ele e tal. Eu tenho tanto tempo sem vê-lo, né, que eu achei que ele já tinha nada. É uma figura espetacular. Uma capacidade de compor impressionante, entendeu? Ficou sem áudio? Então o que é que eu perdi aqui? O que é que eu falei que não saiu no ar aqui? Então tá. Olha, então um abraço aí pro Anatólio Piton, que mora em Salvador, grande músico, grande compositor, né? E eu queria aproveitar e fazer uma homenagem aí, a gente botar a música do Anatólio Piton, só para o pessoal saber, né, quem foi que fez esse hino aí do Itabuna Esporte Clube. E tem também o hino de Itabuna, da cidade, né? Ele também é? Eu não sabia. Bacana, aí, tá vendo? Então a gente tem que homenagear, né, quem merece, né? Uma figura espetacular. Eu fiquei orgulhoso, né? Porque viajava junto, eu dava carona para ele, que não tinha carro, ele fazia a região aqui, né, com o vendedor. E aí ficamos uma amizade sólida e gostosa com milhares de outros itabunenses. Ele chegou e chegou lá assim, ó, o Neguinho peguei, gravou, como é que é? Fez a partitura e todos os arranjos, né? E tá lá em cima, compositor Anatólio Piton e Nero Pimarcinelli. Então eu chamei Memé, gravei, entendeu, o disco, e daí peguei essas 6 canções e fez um romance. O Memé é aquele que teve o Sambarca, né? Tinha uma banda de samba, de pagode. Acho que sim, né? Acho que é ele, né? É o menino... Memé, se não me engano, depois ele botou um bar, alguma coisa assim, né? Não sei, não. Eu sei que é um... Deve ser, ele é um músico conhecido, Memé. Cantor. É um cantor. E esse aí que você falou, o Neguinho? Neguinho Pife. Neguinho Pife, bom, ele é um grande instrumentista, e ele tem um dom. As pessoas pesquisem, ouvido absoluto. No Brasil, só tem, que eu me lembro, de 2 cantores, Tim Maia e João Gilberto, tinham ouvido absoluto. É um dom que a natureza dá, ou é Deus que dá às pessoas. Dos grandes compositores internacionais, Mozart tinha ouvido absoluto. O que a pessoa, qualquer som, bater aqui, a pessoa consegue definir uma nota musical. É um negócio bacana isso, entendeu? É um dom, realmente, isso é para pouco. Então, esse Neguinho Pife foi que fez todas as partituras para Anatólio Piton. Aí ele me deu como parceiro musical. Aí uma forma de retribuir a ele, entendeu? Retribuir a Memé Santana, que gravou as músicas. Então a gente vai construir amigos. Eu tenho meu amigo, igual você, Babozinho. Eu lhe conheci desde o tempo que você estava lá no JAG, né? Eu estava começando no rádio, né? Era, na parte esportiva. Eu comecei na década de 80, início da década de 80, né? Eu vou tentar, Martinelli, ler o QR Code aqui para ver se eu vou direto para a música aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, gente, é o livro, né? Ele tem essa inovação, né? Esse é o segundo livro que eu vejo aqui, que traz essa inovação, onde tem um QR Code que você, acessando através do QR Code... Ao ler, consegue ouvir a música. Você vai direto para a música. Então eu vou fazer esse teste aqui. Eu estou sem um leitor próprio, eu vou com uma câmera mesmo. Vamos ver se eu consigo ouvir aqui a música. Esperança Natal. Vou botar perto do microfone aqui.
Essa é letra do Anatólio Piton. Tá? Música e letra e na voz de Memé Santana. Aqui eu tô indo pelo celular, né? Essa música é espetáculo. É Natal, Bacana. o mundo está em festa. O ano novo não demora a chegar. Bonita, viu? Trazendo com o terceiro milênio A voz de Memé Santana. muita esperança e amor para nos dar. Bonita, viu? Gostei, gostei. Olha, a gente pode usar até como tema de fim de ano aqui da TV, né? Porque falta música, né? Todo ano o pessoal põe aquela de Simone, né? Então é Natal. Então agora a gente tem uma música diferente. Isso, aí. bacana. É bacana. Parabéns, viu, Martinelli? Nada. Então tá aí, gente. No livro, né, você tem essa inovação, você pode ouvir a canção, lendo o livro e ouvindo a canção. Muito bacana, viu? Nós vamos marcar assim, vai ter um lançamento e as pessoas que comprar pela internet, marca o dia que eu vou autografar, que as pessoas gostam de livro autografado. Eu tenho o prazer de dar. É importante isso, né? E já que está perto do autor, nada melhor do que ter com um autógrafo. Quando vai ter o lançamento do livro aqui, você quer fazer aonde? Vai ser no shopping ou no... Não, vou fazer, vou tentar lá no Centro de Cultura. No Centro de Cultura, né? Ali é bom que é central, né? Todo mundo vai. E tem espaço para todo mundo. É verdade, é. Bacana. Olha, o prefácio fala aqui, né? Em um mundo onde a música é a linguagem universal, uma jovem garota de Jaboticabal, Mariana, possui um dom excepcional, o ouvido absoluto. Sua jornada começa com um torneio de canto de pássaros, em que ela descobre algo inesperado. Eu já participei até de um torneio de canto de curió também, né? Fui lá para fazer a matéria e acabei gostando, né? Tinha aqui em Itabuna, na época era organizado pelo Jaime Reis, nosso querido Reis cabeleireiro, né? Eu lembro dele. Ele fazia o evento todos os anos. Bacana, gente. Ó, tá aí, você pode adquirir o livro aí na Amazon, tá aí o QR Code no vídeo, ó. Você pode apontar o seu celular aí direto para a Amazon e adquirir aí o livro As Canções de Mariana. Isso. Leia o livro e ouvir as canções. Leia o livro e ouvir as canções de um compositor bacana da nossa terra, baiano, o Anatólio Piton, juntamente com o Néropio Martinelli, e os arranjos aí do Neguinho. O nome dele é o nome artístico dele. É o nome artístico, Neguinho Pife, todo mundo conhece. Neguinho Pife e a voz aí do Memé, que é um cantor, né, que já teve o seu momento de fama também aqui na Bahia. Ele cantava na banda, se não me engano o nome da banda era Sambarca. E o primeiro sucesso dele, eu me lembro até hoje, uma música também muito bacana, muito bonita, falava do pôr do sol, né? Então, um abraço aí o Memé. Estamos aqui, viu, Memé, de portas abertas também. Se você quiser vir aqui divulgar seu trabalho, a gente está aqui à disposição. Aqui a TVI é o palco, né, da região sul da Bahia, 24 horas, a única TV 24 horas no ar falando da região, falando só das coisas da gente aí, tá? Então tá aí, o lançamento do Martinelli, em breve ele vai divulgar aí onde vai ser à tarde ou amanhã de autógrafo, né, Martinelli? É isso. Para você adquirir o livro, levar lá e ele autografar. Inclusive vai poder adquirir na hora lá também, né? Pode, tá. Eu fazendo a mensagem para os amigos, eu queria uma frase. Segundo Shakespeare, que tal? Segundo Shakespeare, presentear com o livro fortalece as amizades. É verdade. Pronto, entendeu? Que o livro é um negócio que fica para sempre. É uma coisa que fica para sempre. Você dá uma camisa, uma blusa, gasta. Mas livro não. Pro resto da vida, tá lá na sua prateleira. É verdade. Então fortalece as amizades. Vou tentar ouvir outra música aqui, ó. Pele, né? É Pele o nome da música? Não. Pelé. Ah, é Pelé, né? Pelé. Porque aqui aparece um acento. Tá vendo? Essa música é bacana. Gênio de três corações, embaixador do café, craque de todos os tempos, fez 1000 gols e deu olé. Gênio de três corações.
os tempos, fez 1000 gols e deu olé. Pelé, Cacau, café, fez gol de rei pra rainha ver. Pelé, tanta saudades nós sentimos de você. Bacana, rapaz. O Anatólio Piton, sempre que eu entrevistava ele, falava com ele, ele me mostrava uma música nova, né? Ele estava sempre escrevendo, andava com um caderno debaixo do braço, cheio de letra. Inclusive, fala para ele que a gente precisa entrevistar ele aqui, nem que saiba online, né? Direto de Salvador. A gente entrevista aqui. É um grande talento, né? A cidade lamenta muito a saída desse pessoal. Muita gente deixou a cidade, foi morar em outro local, né? Exato. Então a gente hoje tem uma carência assim muito grande desses talentos, né? E o Anatólio Piton é um desses talentos que a gente não pode esquecer, não. Olha, eu só mostrei aqui 2 músicas, mas tem mais, né, Martinho? São 6. São 6. Todas na voz de Memé Santana. São 6. Vou mostrar outra aqui. Agora essa aí tava sem um acento, eu achei que era Pele, o nome é Pelé. Tem que botar o acento aí na internet. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a outra aqui. Qual é que você recomenda aqui? A primeira aqui. Deixa eu ver aqui qual é a primeira aqui. Fubuia. Ah, eu lembro dessa aí, viu? Eu lembro. Essa Achou Fubuia aí? Não, mas eu vou ver aqui a primeira. Essa aqui, acho que é a primeira, né? Não, Esperança. Esperança, essa aqui? Essa você já Vou ver essa aqui. ouviu, você não ouviu ela? Ah, você já ouviu? Não, ouvi a de Natal e a de Pelé só. Esperança não. É Natal? É a mesma. Então vamos ver Fubuia. Fubuia eu lembro dela, eu divulguei ela na época. Tá mais pra frente aí. Fubuia, gente, era uma gíria que se falava da cachaça, né? Cachaça chamava Fubuia. Não sei se era uma gíria da Bahia ou se era no Brasil todo, eu não lembro. Eu era muito jovem na época. E aí eu me lembro. Era daqui. Era daqui mesmo, né? Essa aqui? Não, essa é Pelé. Pelé. Aqui tá certo, Pelé. Essa é a última, né? Eu vou deixar você pegar aqui pra mim, que só tô achando essas 2 aí, Martinelli. Vai falando aí que gente, olha, o Anatólio Piton, eu me lembro quando ele me mostrou essa canção na época, Fubuia, né? Que era uma música para carnaval. O pessoal tomava muita fubuia. O que era fubuia? Era cachaça. Na época eu tinha vindo de Salvador e lá a turma chamava a cachaça de meiota, né? Tomava meiota. Aí quando eu cheguei aqui me deparei com essa música aí do Anatólio Piton no carnaval, a turma da fubuia. Aí eu fui ver que fubuia era cachaça. E a turma aqui gosta de uma cachaça, não é à toa que o Caboclo Alencar, como ele diz, né, formou os filhos dele ali no ABC da noite vendendo cachaça, vendendo a batidinha de cobra, batida de ginipapo, de tudo que é fruta. Eu acho que a Fubuia não tá. Eu não vi não aí, viu, Martinelli? Então, gente, tá aí. O livro é lançamento. Não tem Fubuia, não. Não tá aí não, né? Nesse aí. Agora, tem uma aqui interessante que todo mundo vai gostar. Qual é ela, Martinelli? Vamos ver se a gente mostra mais um aí. Isso. É bom para você que está em casa, né? Ver aí que o livro tem várias... Ele faz uma homenagem a Ivete Sangalo. Nave do Amor, né? Levanta, levanta, levanta. Levanta, galera, onde quer que for. Encanta, 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 encanta. O canto pantera, coxinho do amor. Cabeça iluminada, coração acolhedor. A bordo do trio madeirada, sua confissão de amor. Ivete Sangalo
Ah, essa aí quando a Ivete ver vai querer gravar, viu? Mas, essa tá boa, tá na pegada olha, dela, tá na pegada do Chiclete, de Bel, né? Não, mas acontece que a gente não consegue. Tem uma homenagem pra ela, mas então, é fácil, mas não vocês já consigo. mandaram pra ela? Não consigo. Mandei pra gravadora dela. Nem resposta não, mas a dela. gravadora não. Geralmente hoje o artista, como eu disse a você, eles têm um estúdio em casa, né? Então eles só levam para a gravadora quando já está tudo pronto. Você consegue o contato A gente dela? consegue, tem o contato em Salvador, viu? Então, vamos mandar para ela. Não pode sei se dá mandar. tempo ela gravar para esse verão, né? Mas Dá, oxê. nós estamos em novembro, né? Senta. Geralmente ela deve estar gravando agora, preparando, né? Para o Então, verão, o carnaval, né? Tá Seria na uma hora. honra ela gravar, entendeu? Vou passar o contato da pessoa para você que Tá vai bom. direcionar certinho. Tá bom, muito obrigado. Ok, bom gente, estamos conversando aqui com Nerope Martinelli, né? Essa grande figura, como eu disse aqui, né? Foi um grande empresário da cidade, hoje está aposentado, né? Como empresário, lojista conhecido, foi dono de curso, foi diretor e reitor de faculdade, Fundador de universidade, da né? FacSul. Fundador da FacSul, foi também fundador e cofundador, né? Ele já disse aqui, porque ele entrou no 2º ano, mas foi cofundador do bloco Casados Irresponsáveis, a figura que participou ativamente do bloco. Talvez por isso a gente tenha na mente ele como fundador, porque ele estava sempre à frente ali, junto com o Newton Jega Preta, né? E outras grandes figuras do bloco, né? Eu lembro aqui de várias, como Sandoval Benevides, né? Belneme, Tinha Orlando Lemos, Orlando Lemos, grande figura, né? Bier também era maior, depois que... E o Abelardo também, que foi fundador do Calcinha... Não, o Bel ele foi só o integrante da gente. Sim, mas ele foi cofundador com o Geraldo do Maria Rosa. Não sei se ele foi fundador. Foi do Maria Rosa. Eu sei que ele saía... Agora ele saía no Casado Irresponsável também, né? Saía, era polivalente. O Geraldo, que é irmão de Ubaldo também, né? Saiu no bloco, não foi? Geraldo Dantas. Desfilava no bloco, não? Não, nosso não. Ah, então já era outro. Porque depois do Casados apareceu uma segunda opção de bloco que era... Mendigo de Gravata? Não. Tinha outro que era casado também, só não era Irresponsáveis, era o... Descasado de Sandoval. Esse é de Sandoval. Foi uma dissidência, não foi do Casado Irresponsável, é isso mesmo. Então a gente às vezes confunde, né, qual bloco as pessoas saíram. Mas eram blocos e são ainda, né, porque estão aí na ativa, são blocos tradicionais de Itabuna. É pena que Itabuna parou com o carnaval, vem fazendo só a lavagem do beco. Esse ano que vem, o prefeito prometeu, né, que faria um carnaval, não sei se vai fazer, né, mas isso quebrou um pouco a tradição, né, do Itabuna, que era o primeiro carnaval do Brasil, né. Itabuna começava aí a sequência de carnavais. Depois de Itabuna vinha Juazeiro, vinha Aracaju, e aí começaram a fazer outros micaretas por aí afora. Mas Itabuna foi precursora, né, no carnaval fora de época, o carnaval antecipado. Não era um pós-carnaval, era um carnaval antecipado. E a gente perdeu essa tradição. Hoje vem fazendo a lavagem, mas não é a mesma coisa, né, Martinelli? Não é a mesma coisa. Fica uma coisa muito restrita ali ao centro histórico da cidade. E o Folião de Itabuna está carente aí do carnaval. Diga, Cássio. Ah, tem um celular tocando aqui, mas não é aqui no estúdio não, viu, Cássio? Não é aqui no estúdio não, aqui eu não ouvi nenhum celular, Cássio. Deve ser aí na técnica aí com vocês aí. Bom, eu estou aqui conversando com o Nerope Martinelli. Nerope, então vamos falar só do livro aqui para a gente concluir, né? O resumo que você faz aí de mais esse lançamento em sua vida, né? O seu 2º livro, que é muito importante, né? O primeiro foi o Sequestro da Ariana. Sequestro da Ariana. Foi lançado na Bienal de São Paulo, maior sucesso, entendeu? Eu fiquei impressionado. Eu tinha 10, 15 pessoas na fila para pegar autógrafo. Comprava o livro e ele pegava aquele autógrafo do autor lá. Lá na Bienal. Na Bienal de São Paulo, lá no Iambi. Eu fiquei orgulhoso disso. E gostei. Aí eu fiz esse aí agora, Canções de Mariona. E já tem pronto também, mais 2. Ah, é? Eu aproveitei o nome famoso e fiz sobre o meio ambiente. 50 tons
da Serra do Mar. Aproveitar os 50 tons da Serra do Mar, Bacana, todos coloridos. E também fiz um de mistério. O mistério do Carandiru, o mistério da Serra 43. Pronto. Então, e essa Serra do Mar fica onde? A Serra do Mar é a serra que liga ali no litoral de São Paulo todo, entendeu? E você vai trazer fotos dessa serra no livro? Como é que vai ser? Vou trazer, entendeu? Bacana, gente. Está aí o Neropes se revelando como um escritor aí da nossa região, né? Eu quero dizer assim, às pessoas que gostam de escrever, façam um livro, escrevam, entendeu? Claro que vai ter dificuldade de vender. Mas para a realização pessoal da gente, entendeu? Criar isso, fazer uma obra, entendeu? Isso é bacana. É interessante. Eu já ouvi dizer que o homem, para se sentir homem, ele tem que ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore, né? Então, comece, depois você melhora. Eu já fiz tudo isso. Agora não fique esperando melhorar para começar, que você nunca vai começar. Então faça, depois você melhora. Exato. Neropes, muito obrigado por ter vindo Eu que agradeço. O espaço está sempre à disposição aqui, Tá bom, viu? muito obrigado. Muito obrigado. Bota aí na tela, cara, o livro aí para as pessoas verem em casa, né? E já adquirir aí pelo QR Code. Mostra o QR Code também. Obrigado, meu amigo. Um bom final de semana para você. Também, tchau. Tá aí o QR Code, aponta aí, ó, já vai direto pro Amazon, compra o livro aí do Martinelli e depois você vai lá pegar o autógrafo dele. Na Amazon é a maior livraria do mundo. O ouro também tá lá, viu? Com certeza. Um abraço para Valeu, Martinelli. Obrigado. Um abraço a todos meus companheiros e conterrâneos de Itabuna. Eu sou cidadão itabunense já. É isso aí. Um abraço também pro Piton, Anatólio Piton, grande compositor que faz parte indiretamente aí, né, do livro. Aliás, eu diria diretamente, porque as canções dele estão aí. É só você apontar o QR Code e vai ver, ouvir, né, como a gente viu aí, 3 canções bacanas do Anatólio Piton, com os arranjos do Neguinho Pife e também a voz do Memé Santana. Bom, gente, vamos dar notícia aqui, né? Tem uma notícia aqui que eu quero dar para vocês sobre... a gente já falou da vacinação, que amanhã é o dia D, né? E temos também uma notícia da Imasa. A Imasa, ela vinha sendo o cabide de empregos aí para o prefeito utilizar, para os vereadores utilizarem, né? Empregar aqueles amigos, ou seja, aqueles que pediram voto, fizeram campanha. E toda eleição era isso, né? Mudava o prefeito, mudavam ali os funcionários, poucos funcionários de carreira, a maioria era colocado dessa forma, né? Por indicação política, do vereador, do prefeito, dos amigos do prefeito. E a Imasa sempre dando prejuízo, segundo os gestores dava prejuízo. Na gestão do saudoso Fernando Gomes, ele colocou lá o Jader, que fez uma limpeza na Imasa. Não contratou ninguém a pedido de vereador, só colocou o funcionário de carreira para trabalhar, enxugou realmente a Imasa, né? Nada de despesa extra, não alugava carro, não fazia nenhuma extravagância e conseguiu amenizar a situação da Imasa, pagando a maioria das dívidas, inclusive com a empresa de energia elétrica, que era o maior credor da Imasa, e diminuiu aí também a questão da inadimplência. Aí veio a gestão do Augusto Castro. Augusto deu outra cara à Imasa, né? Conseguiu pegar a Imasa enxuta, mas botou aí um gestor que veio lá de Juazeiro e trouxe empresas de fora, terceirizou serviço, alugou carro, deu um status à Imasa que ela realmente merece, mas com custo lá em cima. Então a Imasa voltou a ser aquela empresa de empregar pessoas a pedido do vereador, do amigo, do prefeito e tal. E agora, depois do investimento do governo do estado, no projeto Mais Água, junto com a prefeitura, de colocar as caixas d'água na cidade para acabar com aquela falta de água que durava às vezes 15 dias, 30 dias. Tinha gente que ficava 30 dias sem água, gente, isso não é brincadeira. A cidade também era travada no sentido de poder trazer uma indústria de alimento ou de bebida, porque a gente não tinha água. Isso era uma vergonha para a cidade, né? Então hoje, com o projeto Mais Água, a Itabuna não tem mais esse problema. Também tem a barragem do Rio Colônia deixada aí pelo governador Rui Costa, que também dá uma tranquilidade à cidade. A gente sabe que não vai mais nunca faltar água. Então isso é bacana. Aí, tudo arrumado agora, falta o quê? O saneamento básico. E existe aí uma orientação de entidades internacionais, do governo federal, e do Ministério Público, para que os seus municípios tenham
saneamento básico para toda a população. Serviço de esgotamento sanitário que é o fundamental. A Imasa não tem capacidade financeira para fazer esse trabalho em Itabuna. O investimento total com a despoluição do Rio Cachoeira chega aí a casa dos 400 milhões de reais. Isso a custo de hoje, né? A gente está falando com um dólar aí de 5,30. Infelizmente a gente tem que se basear pelo dólar. E aí a Imasa agora pode voltar para o Estado, vai voltar para a Embasa. A Embasa vai voltar a administrar a água e o saneamento de Itabuna. Então o Ivan, que é o novo gestor da Imasa, o Ivan Maia, ele fez uma reunião aí com os funcionários da Imasa, porque o sindicato exige que os funcionários atuais participem dessas negociações de alguma forma, para saber se eles vão estar incluídos ou não nesse projeto. E aí houve essa reunião entre a diretoria da Imasa, o presidente da Imasa e a diretoria, com os funcionários, explicando a eles que vai passar assim a Imasa, vai passar a ser Embasa, a Imasa vai deixar de ser empresa de água e saneamento, vai ser uma autarquia que vai cuidar de jardim, de outras coisas na cidade, e a Embasa volta a assumir o serviço de água e saneamento de Itabuna. Deve absorver, olha só, a palavra é essa, deve, né, absorver a mão de obra que já está aí na Imasa. Mas ninguém garante que ela vai absorver 100%. Então essa é a maior preocupação dos trabalhadores da Imasa e do sindicato dessa turma, tá certo? Eles querem mais garantias, mas isso não vai impedir que a Embasa tome conta da água e do saneamento de Itabuna. Agora eu espero que a Embasa, entrando, realmente execute esse trabalho de esgotamento sanitário da cidade, que gira em torno de 400 milhões, claro, incluindo a despoluição do Rio Cachoeira dentro da cidade. É claro que a Embasa não vai ficar só em Itabuna, porque ela atende o estado todo, então ela vai, claro, nas outras cidades também, né, onde passa os afluentes do Rio Cachoeira, trabalhar nesse sentido de despoluir o Rio Cachoeira. É isso que a gente espera, agora não sei se é isso que a gente vai ter, né? A expectativa é uma, a realidade é outra. Depois que a Embasa assumir, é que a gente vai passar a ver se isso vai acontecer ou não, tá certo? Mas vamos agora ao quadro O Assunto É, com o renomado jornalista Kleber Torres. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o Dr. Rafael Andrade, presidente da ONG Unidos pelo Diabetes, que é doutor em Ciências Visuais pelo Unifesp e coordenador do Mutirão do Diabetes de Itabuna, que é considerado uma referência internacional e é considerado um dos maiores do mundo. Ele também é diretor do Hospital de Olhos Beira Rio e é que o Mutirão faz esse ano 21 anos. Como foi essa saga para chegar aos 21 anos? Oi, Kleber, eu queria primeiro congratular sua audiência, mais uma vez aqui, é um grande prazer. É uma saga, né? 21 anos, chegando à maioridade, começamos em 2004, né?
Foi um projeto que a gente trouxe lá de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo. Era um projeto que tinha um molde, né, de rastreamento da complicação chamado retinopatia diabética, que é a maior causa de cegueira que existe. E eles faziam esses mutirões lá, na época ainda do ministro Serra. E eu aprendi, quando eu cheguei aqui em Itabuna, em 2004, para trabalhar aqui, voltando para casa, eu percebi que os pacientes nossos chegavam muito graves. E eu lembrei desse projeto que estava em São Paulo. Aí fizemos a primeira versão, em 2004, o primeiro mutirão, atendendo menos de 200 pessoas. No mês de novembro, que não existia Novembro Azul no mundo, e assim começa essa história. O Brasil parou de fazer na época, porque mudou o governo, mas Itabuna virou referência aí nisso com o decorrer dos anos. E existe uma política pública nacional para o controle da diabetes, para o combate e para evitar essa retinoplastia? Retinopatia. Retinopatia. Não existe uma política nacional para evitar a retinopatia. Existe assim, a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, ela trabalha arduamente, indo para o ministério, para tentar... existe liberação de algumas drogas para tratamento da doença grave na retina, existe todo um trabalho nisso. Agora, assim, uma campanha assim, nacional, a gente não vê muito. Existem campanhas isoladas, como a nossa, e fiquem orgulhosos. A nossa talvez seja a que mais impacte a nível nacional, e com participação dos governos, como em Itabuna, o governo municipal participa. A Câmara, o senhor esteve lá, inclusive, debatendo essa semana sobre a campanha Mutirão. Exatamente, assim, na verdade, assim, graças a Deus, essa cidade é um terreno fértil para isso, Kleber, e assim como a imprensa, os órgãos públicos, como a Câmara, a própria Prefeitura, eu estive lá na Assembleia Legislativa, convite do presidente Manuel Porfírio, foi excelente, a gente apresentou para os vereadores o que vai acontecer esse mês, a importância da gente debater essa doença que tem números muito impactantes no mundo inteiro, né? O senhor citou até um caso de um paciente que morreu e tudo. Foi. Que virou marca da campanha até para... Foi. Na verdade, assim, até assim, é uma história bem bacana, uma empresa nacional foi homenagear o Dia do Médico, e me escolheu na época da pandemia, e veio gravar um documentário. Aí eu chamei um paciente meu que via todos os mutirões, a gente gravou um vídeo com ele contando a história da vida dele, é um vídeo muito bonito. E ele falando que ele descobriu o diabetes no mutirão, ele viu aquele tanto de gente ali, ele foi lá, fez o teste, ele tinha, e ele não sabia. E ele amputou o dedo uma vez, um ano depois ele voltou para dar o outro dedo, ele fala assim, até de uma maneira cômica, trágica e emocionante. E aí ele foi contando a história, a gente mostra ele tratando, e eu sempre mostro ele, depois eu descobri que ele faleceu do diabetes. Eu descobri apresentando para o pessoal da atenção básica uma vez, eu fiquei muito triste. Mas ali ele é uma referência, como mais que a gente tenha impactado e ajudado ele, de certa forma, a prolongar um pouco, mas mesmo assim a gente não foi nem capaz de conseguir. Isso aqui é tão grave, por isso que precisa estar todo mundo com os olhos muito abertos com relação a essa doença. E esse ano, quantas pessoas o senhor está pretendendo atender e quantas pessoas o senhor está mobilizando como voluntário, como médicos, esse apoio de infraestrutura? Então, nós estamos nessa fase já, final de treinamentos, fechamos já patrocínio, agora essa semana fechamos toda essa parte de apoio, é uma logística muito grande, é quase um Rock in Rio que a gente monta aqui em Itabuna já há alguns anos, né? Há 2 décadas. Então a gente pretende, de voluntários, em torno de 400 ou 500 voluntários vão trabalhar lá. A gente imagina aquela praça lá com mais de 2, 3 mil pessoas, em média, que é o que passa geralmente. Já chegamos até 10, 15 quando a gente tinha cantores, assim, a gente não leva mais depois da pandemia a gente parou um pouco, porque a gente via também que estava meio que interferindo na parte de orientação médica por causa do sono, então a gente diminuiu, mas vai um volume grande de gente. A gente está preparado para atender na parte de rastreamento de complicações para o paciente que tem diabetes, que é o exame do fundo do olho, o exame do pé, para em torno de 1.000 pacientes, é o que a gente está preparado, que é um número alto para amanhã. E esses pacientes que são mais graves, eles fazem ainda outros exames, como a parte cardiovascular, a parte angiológica e uma consulta com nefrologista, mas só os que têm doença grave no olho, porque quem tem
a retinopatia diabética, que é a doença do fundo do olho mais grave, você tem mais chance de ter outras complicações. Então todos fazem exame de fundo de olho, todos que têm diabetes, em torno de 1.000 pacientes na manhã, e os graves podem passar por outros exames, dependendo da gravidade do olho, porque o olho é a janela de como que está o organismo por dentro, no que diz respeito a diabetes. Isso é um modelo que a gente exportou para o Brasil inteiro. Tem até um pessoal que faz uma medicina alternativa vendo pela íris, né? Ele saca o olho fala muita coisa, viu, Cleber? A retina ainda fala mais, viu? Fala mais? Fala. E que a gente descobre, às vezes, que a pessoa tem uma doença pelo exame do fundo do olho. Por quê? Porque é o único lugar do corpo humano, pessoal, quem nunca viu uma foto de uma retina, eu me apaixonei quando eu vi a primeira vez. Quando você dilata a pupila, a gente vê toda a circulação da retina. Vê o nervo óptico, que é o nervo que leva a visão para o cérebro, que assim, para os mais antigos, o olho é uma máquina fotográfica. Tem as lentes, que é o que dá a catarata depois, a córnea, que é a lente de fora. Tem o diafragma da máquina, que é a íris, que é a pupila, que regula a entrada de luz. E para os mais velhos, que parte da sua audiência talvez não tem nossa idade, não sabe o que é filme da máquina fotográfica, é a retina. É quem capta a imagem. E o laboratório que revela essa imagem é o cérebro. É assim que funciona a visão. Então, quando você dilata a pupila, a gente vê o filme da máquina fotográfica, que é formado por vasos e nervos. Então, a gente vê toda uma circulação ali em tempo real. Por exemplo, o diabetes é a principal causa de levar um paciente na hemodiálise. Eu não posso dilatar a barriga para ver o vazio do rim. Ele só vai dar alterado depois que perdeu quase 80%, foi destruído quase 80% dele. Mas no olho, se a gente dilata a pupila, a gente vê a doença começando antes do paciente perceber. Por isso que todo paciente que tem diabetes tem que fazer o exame do fundo do olho no diagnóstico. Por quê? Porque existe geralmente, por ser uma doença silenciosa, um atraso de 5 a 7 anos de diagnóstico do diabetes. Às vezes tem 5 anos com diabetes e não sabe. E aí quando chega pra gente, já deu tempo de machucar o fundo de olho. 20% dos pacientes, quando descobre o diabetes, já tem até lesão na retina, para você ter uma ideia. Então todo paciente com diabetes é de utilidade pública, precisa fazer o exame do fundo do olho, não do óculos não. Do fundo do olho, dilatando a pupila, que não faz mal nenhum, ver o fundo de olho para ver os vasinhos, como é que estão, se já tem doença ou não. Porque tem que não esperar baixar a visão, porque quando baixa, muitas vezes não volta mais. Então isso é muito importante. Agora, é rotina da sua instituição fazer esses exames de pré-diabetes, pedir exame de sangue até do paciente às vezes? É rotina, sim. A gente tem que pensar principalmente a população de risco. Quais são? Acima de 35 anos, já tem que ficar mais atento, porque é mais prevalente o diabetes nessa faixa etária, a partir dessa faixa etária. Paciente que está acima do peso, paciente que tem já familiar com diabetes, é importante. Mamães que tiveram filhos grandes, maiores que 4 quilos, geralmente tem uma tendência a ter uma correlação com diabetes também. Seriam os principais grupos que a gente já tem que começar a fazer meio que um check-up de investigação da glicemia. Eu vou trazer uns números, Kleber, que você vai gostar, não vai gostar na verdade, mas é importante, vai gostar para poder educar as pessoas. Para vocês terem uma ideia, turma, que está nos assistindo, saiu dados agora do ano passado da Federação Internacional de Diabetes, são 589 milhões de diabéticos no mundo. 589 milhões, mais de meio bilhão. Em 2050 vão ser 853 milhões, essa é a estimativa. Só que em 2050 a população mundial, por estudo, vai crescer em torno de 13%. O número de diabéticos vai crescer 45%. Por que isso? Porque a velocidade de crescimento por conta do estilo de vida nosso é exponencial do aparecimento do diabetes. Enquanto outras doenças como câncer estão sendo controladas, doença cardíaca, algumas doenças, o diabetes, por ser uma doença voltada ao estilo de vida, à falta de exercício, à alimentação multiprocessada, existe um aumento muito grande de diabéticos no mundo. Não tem ninguém que esteja nos assistindo, por exemplo, Kleber, que não tenha diabetes, ou que não tenha pelo menos um familiar diabético, ou que pelo menos não conheça uma pessoa com diabetes. No Brasil, são em torno de 17 milhões, alguns estimam 20 milhões. Só que 43% ainda não tem um diagnóstico.
43%. Nós estamos falando da doença primeira causa de cegueira dos 20 aos 70 anos, primeira causa de amputação de membros, não traumático, primeira causa de hemodiálise. Entendeu? Quase 10% da população está... Quase 10% está acometido. Exatamente. E esse diabetes está vindo muito mais precocemente, até em criança, coisa que não tinha criança. Criança jogava bola na rua. Hoje, por causa da violência da tecnologia, não sai de casa. E isso está aumentando o número. Então, precisa fazer, isso é uma verdadeira pandemia. E o governo, a sociedade, ela precisa se unir, porque isso vai atingir todo mundo, e está atingindo. Só que está ao redor da gente, a gente não está percebendo. Mas não é um paradoxo nisso tudo? Todo mundo hoje fala em qualidade de vida, não sei o quê. Aí é academia e tudo, alimentação saudável e tal, e aumentar todo esse... Pois mas essa vertente de saúde que realmente está saltando aos olhos ultimamente, ela ainda, provavelmente ela ainda vai repercutir nos próximos anos, porque há alguns anos atrás não tinha nada disso. Não é essas corridas, provavelmente isso deve dar uma melhorada ali na frente, assim, porque realmente está melhorando. Pra vocês terem uma ideia, esse diabetes tipo 2, que acomete 90% dos diabéticos, que é aquele que a gente adquire, a pessoa não teria, com alimentação, não o teria, em 70%, 80% dos casos, ele não existiria com alimentação e exercício físico correto, pelo menos 30 minutos, 5 vezes ao dia. 50 minutos, 3 vezes por semana. Desculpa. Tá vendo que eu não estou fazendo, né? Se eu estou trocando... Certo. Agora, há alguma correlação entre diabetes e Alzheimer? Existe, não é minha área assim, eu sou mais do olho assim, mas existe, a gente escuta falar de correlação sim, é porque existe também toda uma parte de suprimento do suprimento sanguíneo, oxigenação e a vascularização, ela é muito comprometida com diabetes. E quando a vascularização de vários órgãos nossos é comprometida, a circulação ficar ruim, os vasos vão entupindo, você tem que diminuir a aporte de oxigênio. Então, provavelmente deve ter uma correlação. Uma correlação, mas isso eu não tenho uma certeza para te falar. Agora, o que é o diabetes? O diabetes o organismo deixa de produzir glicose, alguma coisa assim? É assim, não, na verdade, não a glicose. A glicose, a gente... Como ser vivo, a célula é um ser vivo, é a nossa menor unidade que Deus criou, assim, da gente. Para ela funcionar, ela precisa se alimentar. E a glicose é o alimento básico da célula, é nosso alimento. Toda comida, tudo que a gente faz é quebrado em glicose para entrar nas células assim que a gente se alimenta. Só que para a glicose entrar na célula, ela não entra na célula sem uma chavinha. A chavinha é um hormônio chamado insulina, que a gente fabrica, de um órgão chamado pâncreas, que a gente não escuta falar muito dele, só quando vem coisa ruim. Mas ele fabrica essa insulina a gente está produzindo com a alimentação glicose no seu sangue, aí a insulina abre a célula, a portinha da célula, a glicose entra, aí a célula se alimenta. Quando você tem diabetes, no tipo 1, por exemplo, o seu pâncreas não produz, para de produzir. Então, você come, a glicose fica no seu sangue e não entra na célula, então faz uma hiperglicemia. Quer dizer, tem muita glicose no sangue, mas não tem nada na célula. Ou o paciente para de fabricar insulina, ou o paciente fabrica pouco insulina, por isso que quando o paciente ganha muito peso, ele começa a precisar mais insulina, ele não tem tanta insulina para botar toda aquela glicose, então ele acaba ficando diabetes não por uma diminuição relativa na insulina, não por uma não fabricação. Então uma descompensação no caso. Exatamente, ele não consegue fabricar a quantidade correta. Então, a insulina, e é interessante isso, que todo mundo tem um pouco de preconceito com a insulina, é uma das grandes maravilhas da humanidade. Tem um vídeo assim, eu até postei na minha rede social, a insulina fez 100 anos, há 3 anos atrás, 2 anos, era de 1922. O descobridor da insulina, até o Dia Mundial do Diabetes, é dia 14 de novembro, por isso que é o Novembro Azul, que é a data que nasceu um dos inventores, dos descobridores da insulina. E mostra um videozinho da crianças, principalmente o tipo 1, o diabetes, que é o da criança. As crianças, depois de determinado tempo com diabetes, assim, logo no início, elas entravam em coma.
Era assim há 100 anos atrás. E o pai ficava desesperado, que elas morriam em coma, assim, com pouquíssimo tempo de diabetes. E um videozinho mostra ele testando, e as crianças, quando ele começou a testar isso em 1922, as crianças começaram a acordar do coma. Então, e a insulina realmente ela é fantástica. E ela se modernizou bastante, assim, ela é muito mais moderna, ela é muito mais limpa, ela é muito mais segura. Existe até um pouco de preconceito com relação ao uso de insulina. A gente fala, eu usar insulina, os pacientes falam muito isso, mas às vezes controla muito melhor do que qualquer outra coisa, assim. Então, a gente fala muito disso no mutirão. Agora, o arsenal de medicamentos é bom para essa área? É cada vez melhor. Cada vez melhor, principalmente essas insulinas mais modernas, outras drogas chegando, as drogas emagrecedoras que a gente escuta falar tanto, também são utilizadas para alguns tipos do diabetes. Existe um arsenal muito grande, não só as drogas, mas também as formas de monitorar. Hoje você tem uns sensores que você coloca no braço, pega o celular, e vê que não precisa ficar se furando o tempo inteiro. Sim. Então, hoje os alimentos são muito mais modernos. Antigamente não tinha nada diet. Quem tinha diabetes há 30 anos atrás sofria muito. Hoje quem não tem diabetes come igualzinho para viver saudável, que todo mundo quer estar no shape, né? Como fala, né, Kleber? Então, é outro mundo. Qual que é o desafio? O desafio é, primeiro, que grande parte da população não tem acesso a essas novidades, porque realmente são mais caras, né? Isso é um desafio, que é o que a gente tenta, chamando a atenção disso para a sociedade, para os governos, tentar quebrar isso de alguma forma. Os tratamentos são melhores, são mais eficazes, é menos cirurgia, mais tratamentos farmacológicos de alta precisão, mas são mais caros. Então, democratizar essas modernidades é o grande desafio, eu acho, da humanidade. Agora, caberia uma política municipal, estadual e federal de combate ao diabetes, mais esclarecimento à população e tal? O governo ainda está em débito com a sociedade nesse sentido? Existe, porque como é um mundo de coisas, e tem coisas também que eu não sei, assim, mas deve ter coisas, tem centros de diabetes sendo criados, tem projetos grandes vindo por aí, alguns sendo implantados em alguns lugares do Brasil, mas estamos falando de um país que é um continente. Aqui você está nos Estados Unidos, você pega um carro, anda 2 km, você está na parte meridional da África, porque no mesmo país, porque as coisas são muito desiguais. É o grande desafio, eu acho, do nosso país. Então, políticas públicas são bem importantes e eficazes. Só que como é um país continental, às vezes o nível de acesso daquele lugar, o nível cultural daquele lugar, o nível de acesso à saúde daquele lugar, isso não é tão fácil. Mas precisa ter foco nisso. E esse mês azul, do Novembro Azul, abre muitas portas. A imprensa está muito mais aberta, porque tem muita coisa para noticiar, se preocupa mais. E os governos também, eles ficam mais atentos a isso. É o momento, por isso que a gente faz esse estardalhaço toda 2 décadas. E o Novembro Azul tinha muito povo botando iluminação azul dentro das casas, diante das coisas e tal. Continua isso? Continua. Eu acho que diminuiu um pouquinho, porque isso vai muito da mobilização de quem está na frente. Com a pandemia, isso deu diminuiu um pouco. A gente chegou a deixar essa cidade, pra vocês terem uma ideia, para a sua audiência, uma vez eu estava num congresso em São Paulo, que a gente tem um curso para ajudar mutirões em outras cidades do país, lá em São Paulo. Todo ano a gente tem um congresso brasileiro de diabetes lá, e eu vi o presidente do congresso fazendo um lobby de Itabuna para um estrangeiro. Era o vice-presidente da Federação Internacional de Diabetes, um australiano. E ele, quando viu as fotos de Itabuna daquela época, 2014, 2013, era muito iluminado Itabuna, as pontes todas, as casas, a gente fazia campanha para iluminar, os repórteres iam nas casas para pegar depoimentos, era um negócio fantástico. Eu lembro, ele fez com que a gente apresentasse esse evento nosso, esse projeto nosso, no Congresso Mundial de Diabetes em Vancouver, só por causa das luzes de Itabuna, assim, porque eles fomentam isso no mundo todo, deixar azul a Torre Eiffel, o Coliseu da Itália, mas eu mostrei para eles que não era o nosso monumento era a cidade inteira, e ele ficou extremamente entusiasmado, e ele tuitou que na gestão dele, como vice-presidente da Federação Internacional de Diabetes, que fica sediada em Bruxelas, a campanha de Itabuna foi a mais impactante que ele viu no planeta. Isso em 2013.
14 para 15. Hoje mesmo o senhor recebeu uma mensagem do presidente da Federação Não, Nacional. da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Eu pedi um vídeo para ele para mandar aqui para vocês, para os gestores da cidade também. Eu pedi também da presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Todos eles abraçam essa causa, porque essa causa é uma das... que é o mutirão do diabetes de Itabuna. Ele, graças a Deus, ao longo do tempo, ele virou uma arma importante que orgulha muito essas sociedades nacionais, a própria Sociedade Brasileira de Diabetes. Tanto é que os presidentes, geralmente, eles vêm em vários dos nossos mutirões, assim. É um case de sucesso, né? É um case, não me pergunte como, nem porquê, mas é um case de sucesso que transformou a minha vida, e não só a minha, mas de muitos outros voluntários dessa causa, que eu nunca fiz isso só, tem muita gente que me ajuda, até trabalha muito mais do que eu, mudou a vida da gente completamente, assim, tirou a gente do nosso eixo, isso virou nossa vida. Eu acho que é também a maior propaganda de marketing do próprio Hospital de Olhos, Beira Rio, né? Não, sem dúvida, é nacional o negócio, isso tá, pra vocês terem uma ideia, como eu te falei, a gente deve ter impactado com mutirões que vieram treinar junto com a gente aqui, mais de 50 cidades do país, todas as regiões. Vocês tinham parceria com uma empresa de tecnologia digital de São Paulo, pessoal que vinha aqui? Não, temos ainda. Como é que tá essa parceria? Está forte. Na verdade, é uma empresa de São Paulo, porque para a gente ver o fundo de olho, a gente pode ver com aquele aparelhinho da luz que a gente bota na cabeça, mas também tem umas máquinas portáteis, que é como se fosse um celular, mas não é uma máquina, e com inteligência artificial que consegue detectar a doença. Então eu posso botar um acadêmico de medicina, por exemplo, para fazer, um técnico, e aí o aparelho ele detecta a doença e aí um médico como eu vê. Então eu consigo separar, tempo real. Entendeu? Então, por exemplo, já tive mutirões que eu estava fotografando aqui, tinha um médico em São Paulo, outro no Espírito Santo, especialista como eu, numa tela de computador, diagnosticando de lá, e aí ele separava para mim os que estavam alterados, que eu não conseguia examinar todos naquele tempo muito curto, que é dentro da manhã. Eu tinha médicos de lá, eles me separavam os que não tinham nada dos que tinham, e a gente confirmava, a gente brincava, é o VAR, o que está alterado manda para o VAR. O VAR do futebol, só que aí a gente criou que o VAR significa verificações de alterações da retina. Pronto. É VAR também. É VAR. Agora, essa tecnologia, ela está sendo usada internacionalmente hoje também? Ela está, porque hoje já existem outros modelos, mas esse foi legal porque foi criado no Brasil e ela está cada vez melhor. Vocês não sabem assim não, mas vários desses aparelhos, já tem versões, desde 2019 a gente está com essa tecnologia aqui. A gente tem já várias versões que foram lançadas no Brasil, foram primeiro experimentadas nos nossos mutirões, por exemplo. Não pode botar isso no app para nego estar em casa e testar, fazer o teste? Mas precisa do aparelho. Precisa do aparelho. Não tem como, para fotografar. Agora o senhor prometeu inovações para esse ano, quais seriam? Então, a gente acabou a ficha, que na verdade... Tem 2 anos que a gente está implantando isso. Antigamente, tudo que a gente fazia, pessoal, a gente tem um banco de dados muito grande do que o paciente tem ali, aquelas alterações todas, era tudo escrito à mão, em fichas de papel. A gente criou, esse mesmo pessoal da empresa, eles ficaram bravos comigo, porque vocês estão mal mutirão do Brasil, vocês estão com ficha? Não, vamos fazer um aplicativo com inteligência, não é um aplicativo normal, com inteligência. Então, todos os dados aí são colocados, o paciente, quando ele entra, são cadastrados, aí vocês viram, em vez de ser uma ficha de papel, cria-se uma ficha digital. E essa ficha digital, tudo que é perguntado, tudo que é avaliado, vai com todas as proteções da Lei de Proteção de Dados, tudo anônimo, as pessoas ali não tem como saber, mas os seus dados viram prontuário eletrônico. E aí, todos aqueles dados ali, eu não preciso avaliar depois. Aparece tudo em gráfico para mim, em tempo real, quantos são graves, onde o paciente está, se está demorando em algum lugar, aquele atendimento. Então a gente pode fazer uma gestão gigante. Então, essa é a grande inovação. Que antigamente a gente tinha todos aqueles dados, a gente cuidava dos pacientes ali, mas depois aquelas fichas ficavam guardadas, assim, porque é muita coisa, são mais de 1000 pacientes. Agora, os dados já saem todos depurados. É mais trabalhoso, tem que ter muita tecnologia. Antigamente a gente atendia assim, dessa parte de complicações para ver fundo de olho, mais de 1.500 pacientes. Hoje a gente já atende menos um pouco, em torno de 1.000, que é um número alto, extremamente alto para o amanhã.
mas a gente consegue trazer uma resolução muito maior. Sem contar que esse paciente que veio no mutirão passado, pelo próprio CPF dele, eu já consigo linkar a evolução dele ao longo dos anos nos mutirões. Com essa tecnologia, vocês aplicam essa tecnologia também na clínica de vocês? Por exemplo, eu sendo paciente, se eu chegar lá, você tem uma ficha minha já Não, isso eu digital? tenho. É normal, porque hoje é tudo digitalizado lá. Mas para campanha assim, a gente não tinha. Na verdade, no Brasil não tinha. O nosso tem 3 no Brasil testando, o nosso talvez seja o mais avançado. O que a gente imagina no futuro é tentar conectar isso com o próprio sistema público de saúde, quando ele tiver também todo informatizado. Porque aí o que sai daqui vai para lá, aí ficaria bem bacana. Quer dizer, a telemedicina também teve a ver com o mutirão, no caso? Não, é porque a gente no mutirão é um dos cases de telemedicina, mas tem outros maiores. Nós somos ainda bebezão, mas assim, para o Brasil, eu acho que a gente, para a oftalmologia, por exemplo, que está ainda mais na oftalmologia, no caso do nosso exemplo, a gente é um dos cases nacionais, sim. Agora, por exemplo, no caso da diabetes, não seria interessante ter um sistema de telemedicina até para atender essa população? Seria. Para vocês terem uma ideia, assim, quando a gente começou isso com esses aparelhinhos, um dos examinadores, um dos professores que fazem parte da nossa ONG, que fica em São Paulo, a gente tem gente que, vários lugares do Brasil, que contribuem, o professor Fernando Malherbe, ele foi para uma tribo, se não me engano, não sei se foi Pataxós, eu sei que no interior do Mato Grosso, que é uma tribo indígena que ela tem uma característica de ter muita diabetes. Ele foi numa expedição, ele levou esses aparelhos, botou lá um Starlink aquelas internets que você vai no meio da selva, e fez a mesma coisa que a gente fez no mutirão aqui. Então, a tecnologia tem essa capacidade. Agora, o diabetes não envolve um paradoxo. De um lado, você tem de se alimentar. E quando se alimenta, essa alimentação é transformada em açúcar. Por exemplo, o arroz, o macarrão, o queijo, tudo. O problema é que você tem que se alimentar bem. Se alimentar bem. Você tem que... tudo que não pode ser pouco, não pode ser muito. Porque quando é muito, sobra. Você engorda, não é só para quem tem diabetes. É porque é desnecessário. É você botar pouco perfume que você precisa. O perfume demais também ninguém lhe aguenta. Não é a mesma coisa? Então é se alimentar bem e se alimentar certo. Não é para passar fome, não existe isso. Agora, como o nosso tempo é escasso, qual é a mensagem que o senhor vai dar para a população para se mobilizar para esse mutirão? Que no dia 30 já tem uma apresentação para a imprensa até. O que eu quero que vocês aproveitem esse momento, mesmo quem não vá, para pensar um pouquinho, quem tem alguém com diabetes em casa, que pode ter uma vida saudável, tem que fazer os exames, que pode ter uma vida digna. Tem uma frase que a gente fala que é diabetes sem medo, controlar é o segredo. Então essa é uma frase que eu deixaria, mas que vocês se cuidem, assim, e pode ter uma vida extremamente feliz, independente do fato de ter diabetes ou não. Tem gente que não tem diabetes, que tem um monte de problema, né? Então a gente tem que saber conviver bem e viver bem. Bem, como é fim de semana, vou dar uma sugestão de um filme, Malês, de Antônio Pitanga, com Camila e Rocco Pitanga e Rodrigo Santos, sobre a revolta dos malês na Bahia, e é a história de um casal que veio da África e se envolveu nessa rebelião. Agora, como livro, Do Jeito Insensato de Ser, de Aramis Ribeiro Costa, com 3 narrativas, tendo como cenário a cidade de Salvador. Ele tem vários livros sobre Salvador, inclusive, como um romance, As Meninas do Coronel, que é a história de um coronel da polícia que deixou 3 filhas órfãs, e O Incêndio na Fábrica de Móveis, que são 6 contos interessantes. Agora, amanhã em São Paulo, na Bienal de Arquitetura, vai ser lançada a publicação de Emergência Climática de Cidades, pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, e tem participação de uma arquiteta itabunense, Lara Moraes, que participa inclusive com um trabalho sobre o aquecimento global. Obrigado e bom final de semana. Ok, um abração aí, doutor
Rafael, e também ao Kleber, que volta aí na próxima semana, né, com outro quadro. O assunto é sempre trazendo aí um tema importante, né, gente? Bacana. Olha, vamos falar agora de esportes, vamos falar de futebol. Tivemos ontem o Bavi pelo Campeonato Brasileiro. E o Bavi ontem foi no Barradão, né? Uma festa aí para o Vitória e a torcida do Vitória. E eu achava aí que era difícil o Vitória vencer o Bahia, mas teve um pênalti logo no início, você está vendo aí, né? O jogador do Bahia meteu a mão na bola. Olha aí, ó. O juiz entendeu como pênalti e marcou pênalti. A arbitragem, né? Porque tem um VAR e tal, tem essa coisa toda. E aí entendeu como mão na bola, marcou pênalti. O Renato Kaiser foi para a cobrança, né? Você vai ver aí já, e fez 1-0 para o Vitória. E aí começou a mudar a história do jogo, né? O Bahia, que era o favorito, por ter um time melhor, começou a ter problemas durante a partida. Vitória perdendo algumas outras oportunidades, né? Você está vendo aí. Goleiro Ronaldo. E o Vitória foi mais objetivo, né? Foi mais letal. Tivemos expulsão aí no decorrer da partida, né? Olha que jogada temerária, né? O jogador entrou de sola ali. O gramado do Barradão não estava muito bom, você viu ali, né? Sobe areia, estão botando areia no gramado. A Fonte Nova até trocaram o gramado. O Bahia já vai jogar no próximo final de semana, né? Com gramado novo na Fonte Nova. Aí o cruzamento na área, o jogador do Bahia acaba botando a mão na bola, pênalti. Kaiser cobra a meia altura, né? Faz um belo gol. Se é que tem belo gol de pênalti, esse foi um belo gol, né? Um chute forte, a meia altura, não deu pro goleiro do Vitória, do Bahia, né? O Ronaldo. Olha aí. Ele foi até no lado certo, mas não tem como defender essa bola. É quase que indefensável, né? Muito rápido, muito forte. E a meia altura subindo, ó. Fica muito difícil, o goleiro pode ser o melhor goleiro aí, não consegue. É difícil, muito difícil tirar essa bola aí. O Rogério Ceni já se abateu um pouco, né? 1-0, muita confusão, muito mimimi nesse jogo. Sempre Bahia e Vitória tem isso, né? Chega para lá, empurra para lá, é cartão amarelo, é cartão vermelho. Às vezes depois do jogo continua a confusão. É torcida falando bobagem, ameaçando o torcedor antes do jogo. Aí você está vendo o gol do Bahia, depois de um bate-rebate, o Bahia empatou. Aí parecia que o Bahia ia virar, né? Ia ensaiar aí uma virada para cima do Vitória. Depois desse bate-rebate, a bola sobrou aí para o Thiago fazer. Isso foi aos 41 minutos. Aí depois o Cáceres, né? Já no segundo tempo, amplia para o Vitória. O Vitória perdeu muitas oportunidades. O Vitória foi mais objetivo no ataque. Fazer justiça aí, né? Foi uma bela defesa do Ronaldo. Com o pé, né? O atacante frente a frente, ele consegue tirar com o pé. Aí também uma bela defesa do goleiro do Vitória. Queima-roupa ali. E aí uma furada da zaga do Bahia e o gol do Vitória. 2-1, placar final, né? Esse foi o resultado. O Vitória precisava vencer. Por que o Vitória precisava vencer? Porque o Vitória está dentro da zona do rebaixamento. E mesmo ganhando, ele não saiu da zona do rebaixamento. Mas ficou mais perto do Santos. O Vitória continua sendo o primeiro da zona do rebaixamento, mas a 3 pontos de chegar no Santos. E adivinha quem é o próximo adversário do Vitória? Lá em Santos. O Santos. Se o Santos perder para o Vitória, as coisas podem se inverter. O Santos desce e o Vitória sobe, né? Pode inverter. Só vai depender do jogo do Vitória. Se o Vitória conseguiu ganhar do Bahia,
que tem um time melhor do que o do Santos. Então a gente pode imaginar que o Vitória pode surpreender lá na Vila Belmiro e ganhar do Santos. E assim ultrapassar o Santos na tábua de classificação e conseguir ali respirar fora um pouquinho da zona de rebaixamento, né? Na pior das hipóteses, ficando em igual condições que o Santos, mas nos quesitos aí de saldo de gols, né, número de vitórias, pode até ultrapassar o Santos. Então vamos aguardar aí o final de semana para ver o que é que dá. E o Bahia amargou mais uma derrota, não vem bem o Bahia nos últimos jogos, né, gente? Está capengando. Estava em 4º lugar antes dessa rodada começar, agora está em 6º lugar, caiu 2 posições. E para voltar a pelo menos ficar ali entre os 5 melhores, ele vai ter que ganhar no final de semana. Mas vamos ver aí o que os técnicos falaram depois desse Bavi aí, né, que movimentou Salvador ontem. Por que o Rezende jogando, já que você tinha 2 laterais, por que essa opção? Bom, primeiro, boa noite. O Rezende leva bastante a bola aérea. O Vitória fez alguns gols de bola aérea nos últimos jogos. E o Rezende fez essa função em determinados momentos do Juba, construindo junto com Nico pelo meio para liberar Jean Lucas e Nestor mais à frente, mantendo amplitude com Sanabria, com Ademir. É um movimento característico nosso que a gente faz. Então, eu optei por Gabriel Xavier, o David e o Rezende, justamente para se precaver bastante em cima da bola aérea. E como eu estava dando largura com o Sanabria do lado esquerdo, e essa foi a escolha principalmente para elevar a altura e porque o Rezende vinha fazendo um bom jogo. Eu sei que vai ter o erro, todo mundo vai logicamente culpar. Ele quis afastar a bola, infelizmente pegou errado na bola. Eu acho que ele não fez um jogo ruim, ele fez um bom jogo, vindo construir pelo meio. Infelizmente teve azar no lance que ele foi afastar a bola, mas eu acho que foi uma escolha acertada nesse sentido. Aí depois nós trocamos, passamos o Nico já um pouco cansado, passamos ele para primeiro, logo depois baixamos Jean Lucas para primeiro, para ter Cauli, Michel. Tivemos volume, tivemos controle de jogo, 2/3 do jogo com a bola, mas erramos bastante em saídas de jogo, erros de passe, foi onde propiciou as melhores chances pro Vitória. E eu acho que os 2 gols saem de 2 infelicidades. Uma bola no braço, sem ninguém ali, a bola ia passar baixo, a gente tiraria tranquila a bola. E o lance que a gente vai afastar a bola e infelizmente enrosca e acaba ajeitando para o jogador do Vitória fazer o gol. Rogério, você tem falado muito na questão de competir, né? E nós vimos o Bahia competir contra o Palmeiras e contra o Flamengo, as 2 melhores equipes do futebol brasileiro. E hoje o Bahia pega uma equipe que só havia vencido 5 jogos em 27 e briga só para não cair para a 2ª divisão. Por que o Bahia não conseguiu competir do mesmo nível em relação às primeiras equipes? O Bahia competiu, não dá pra gente... A gente pode, logicamente, enumerar erros que acontecem durante o jogo, mas dizer que o Bahia não competiu, não. O Bahia pressionou, o Bahia teve controle de jogo, não conseguiu tantas oportunidades claras de gol. O Vitória, muita bola longa no espaço e conseguiu as suas oportunidades, muito mais, acho que por erros nossos de saída de jogo, até do que por vir construindo. E eu acho que a gente competiu, não deixou de competir. Quando o resultado é negativo, a gente encontra sempre. Eu acho que nós competimos muito contra o Flamengo e conseguimos o resultado, competimos muito contra o Palmeiras e conseguimos o resultado, competimos muito hoje e não conseguimos o resultado. E aí você começa sempre, normalmente as pessoas tendem a achar que você não competiu, as escolhas foram erradas. Normalmente quando você ganha, as escolhas foram certas e quando você perde, as escolhas foram erradas. Eu não acho que o time deixou de competir, acho que não fez um grande jogo, não fez um jogo excepcional, concordo com você, mas muito por erros individuais, alguns passes errados, escolhas erradas, mas mesmo assim eu acho que se a gente não tivesse cometido erros grandes, como foram o do pênalti e da bola afastada, nós não poderíamos ter ganho o jogo. Eu acho que tivemos volume para ganhar o jogo. Boa noite, Rogério. Você falou agora há pouco sobre a questão da escolha do Rezende, para um estudo do que o Vitória mais tem trabalhado, para que você pudesse também estar prevenido com relação a isso. Eu queria entrar no tema das ausências, que são ausências importantes desde um longo período. Sim. Já que o Bahia vem sofrendo com isso. Já nesse ponto de escolher jogadores em virtude das melhores qualidades dos seus adversários, o quanto essas ausências têm cada vez mais minado suas opções e atrapalhado o seu plano de jogo? Dentro da maneira como a gente joga, eu não posso negar para você que um Caio, um Everton, um Juba,
construindo, vão te dar uma melhora nessa estrutura. Mas eu acho que eles tiveram coragem de tentar, Nico, Rezende, enfim, todos tiveram coragem de tentar. Logicamente que o índice de acerto, por serem jogadores até de características diferentes, nós até tentamos um ataque, sabendo que não tínhamos tanta construção, um ataque mais de velocidade, de ataque ao espaço. Você vê o Ademir sai cara a cara com o goleiro, o Juan Pablo faz uma jogada boa, que um cruzamento quase sai gol. Tentamos explorar ao máximo, porque sabíamos que não tinha a mesma qualidade de jogo de construção, com a ausência de tantos jogadores. Então, se você pensa que não atrapalha dentro do modelo de jogo, claro que atrapalha. Mas, principalmente quando você começa a ter trocas, muitos jogadores jovens também no banco, né? Mas não foi por isso. Eu acho que nós hoje não vencemos o jogo porque erros pequenos, eles são aceitos no jogo. Quando eu acaba assim, e não por falha, mas acontece. O Arias não queria fazer o pênalti, o Rezende não queria errar o chute e acaba. Uma bola bate no braço. Quem devia ter ido na marcação era o Arias, o Nestor deveria ter ficado pro lado de fazendo a cobertura. No final, quem acabou indo na bola foi o Nestor e o Arias fica praticamente sem função na área. E ainda a bola bate no braço. Então, claro que é normal que você sempre tenta encontrar coisa. O time não competiu. Não, o time competiu, o time lutou, mas cometeu alguns erros acima do padrão e isso, infelizmente, traz a derrota. Nos últimos 8 jogos como visitante, o Bahia acabou sofrendo gol nos 8. Nos 8 jogos, uma média superior, inclusive, a 2 gols por partida. Desses 8, em 5 foram 2 gols ou mais. Do G6, o Bahia tem a pior defesa. A sangria defensiva hoje é o que te mais preocupa no time do Bahia para conquistar essa vaga na Libertadores? Não me preocupa. Me preocupa bastante as ausências na defesa. Eu acho que hoje não tínhamos o Santi, não tínhamos o Juba, não tínhamos o Gilberto, mas em matéria de zagueiros nós temos alguns zagueiros no elenco, no banco. Não é o setor que mais preocupa a gente. Eu acho que, logicamente, a gente teve ausências sentidas no meio campo, né? O próprio William hoje, talvez também poderíamos ter uma troca para o Thiago, não tínhamos praticamente essa troca. Eu acho que as ausências são mais sentidas pelo padrão, pelo modelo de jogo, mas defensivamente nós botamos. Ok, tá aí o Rogério Ceni, né, que falou aí depois da derrota para o Vitória, o que aconteceu, no modo de ver dele, o time foi competitivo, houveram as falhas, né, e realmente as falhas, se não houvesse falha, o Bahia não perderia, né? Então houve falha e o Rogério comentou aí. Olha, gente, o Bahia agora faz 2 jogos em casa, seguidos aí, viu? E justamente com a dupla gaúcha. Os 2 gaúchos virão à Bahia segunda-feira e quinta-feira. Então, segunda-feira, 20h30, o Bahia enfrenta o Grêmio. E na quinta-feira, né, o Bahia pega o Internacional. Então, são 2 jogos seguidos em casa. O Bahia precisa vencer essas 2 partidas se quiser continuar ali brigando entre os 4 primeiros, né? Porque ele vai ter que vencer em casa essas 2 partidas e torcer por tropeço do Mirassol, que está bem. Mirassol empatou com o Fluminense, venceu depois aí, né? E está bem no campeonato. Então o Bahia precisa superar o Mirassol. E não pode ser difícil, né, gente? Eu sei que o Bahia tem muito jogador no estaleiro, machucado, mas o Bahia precisa superar o Mirassol. Olha, gente, eu falei segunda, perdão, o jogo é domingo, viu? Domingo à noite, é porque esse horário, né, de 8h30 da noite, domingo, as pessoas precisam trabalhar segunda-feira. Eu não sei porque o Bahia aceita essa tabela nesse horário. Tudo bem que recebe dinheiro aí da televisão, mas tinha que negociar isso. Domingo nunca é bom esse horário, né? A Fonte Nova podia ficar lotada aí, se fosse 4 da tarde, 5 da tarde, aí põe 8h30 da noite, né? O pessoal vai sair do estádio 11 horas, depois de conseguir deixar o estacionamento, ou pegar um metrô, ou pegar um ônibus, vai chegar em casa meia-noite para trabalhar segunda-feira. Mas enfim, né? É a tabela do campeonato, os times aceitam, paciência. Então, domingo, 8h30 da noite, Bahia e Grêmio, Fonte Nova. Aí nós teremos na quarta-feira, né, dia 22, Bahia e Internacional. 2 gaúchos seguidos, né, em Salvador. Vamos ver agora o que disse o técnico do Vitória, né, depois desse triunfo em frente ao Bahia. Agradecer a nossa torcida, já não só hoje, ontem, no nosso treino aberto. Foi muito importante a presença deles, uma imagem que vai ficar marcada aí na nossa carreira. As crianças se juntando e rezando, né? A gente sabe que fé move montanhas, a importância da fé de acreditar
e essa sinergia da torcida com a gente deu um resultado. Então, depois o corredor, eles nos trouxeram nos braços até aqui no estádio, e aqui uma linda festa, né? Falei quando cheguei, de ser um privilégio ter eles do meu lado agora, só tinha vindo jogar contra, né? Nunca tinha trabalhado aqui, e agora ter essa torcida apaixonada aí do nosso lado, agradecer tudo que eles fizeram, e juntos somos muito mais fortes. Parece que teve algum incidente, eu não sei o que é, tem alguns feridos, que eles tenham também uma pronta recuperação, e que juntos a gente possa alcançar nossos objetivos. Também agradecer os protagonistas do jogo, que são os jogadores. A gente é apenas uma pequena peça dentro de uma engrenagem gigante, que é o Vitória, e onde as principais peças são os atletas. Os atletas esses que nos abraçaram desde que nós chegamos. A gente completou acho que 20 dias agora, né? A gente faz 30 dias, dia 24, não temos nem um mês de trabalho, e os atletas assimilaram muito rápido a nossa ideia, abraçaram a causa, né? Eu volto a repetir, das nossas equipes, trazendo para outras equipes que nós trabalhamos, é o que você falou, equipes extremamente competitivas e organizadas. Tem que ser assim, independente do modelo de jogo. Fizemos mais 2 gols, tínhamos feito pela primeira vez no campeonato 3 gols numa partida jogando fora. A gente viu o jogo do Vasco contra o Fortaleza, como é que foi difícil. Eles com um jogador a mais, o Vasco foi lá e ganhou com autoridade. E o nosso jogo, na minha humilde opinião, se a gente não tem a expulsão do Raul, dificilmente a gente perde aquele jogo. Então a gente vinha numa crescente. Essa data é o sonho de todo o treinador, para poder treinar, fazer variações, conhecer melhor os seus atletas, mesmo já tendo jogado contra. A gente conhece os atletas no dia a dia, sabendo quem a gente pode usar, como usar, treinar variações. Essa data FIFA foi muito importante para o trabalho nosso como comissão, que a gente está chegando, mas o principal são os atletas. Parabenizar eles. Esse grupo merecia essa vitória. A gente sabe que a gente não tinha vencido ainda o clássico no ano, uma pressão muito grande jogando aqui na nossa torcida, e não só o clássico, né? Os pontos, que a gente já estava 6 pontos para sair da zona, voltamos agora para 3 pontos, voltamos à briga, e o que é o mais importante, o clássico tem aquela máxima, né? Que clássico não se joga, se vence. Vou terminar o ano 100% de aproveitamento, né? Já que não tem mais. Estou 100% no clássico e estou 100% no Barradão. Se tudo continuar dessa maneira, a gente alcança o nosso objetivo. Mas vamos buscar agora essa vitória fora de casa também, que está nos incomodando. Vem batendo na trave. Falando muito, deixa eu beber água aqui. Tinha esse também. Eu não sabia desse não, mas que bom, menos um. Upa. Na próxima a gente não tem um tabu. Um treinador que eu queria falar dele, né? Um treinador que é um ídolo, por tudo que conquistou como jogador, é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, e é difícil você jogar com um cara que tem 2 anos e 1 mês, ele completou 2 anos e 1 mês agora, a gente que tem 20 e poucos dias de trabalho. Pô, é muito difícil, ele já conhece o grupo todo, né? A gente sabe o investimento hoje que o Bahia tem, o treinador excelente que ele tem, os valores individuais também que ele tem, e muito bem treinado a equipe dele, comportamentos bem claros assim, né? Uma situação de um 3-4-3 bem definido, ataque ao espaço toda hora ali com o Gianluca, os jogadores de seleção, né? Enfim, um jogo muito difícil, mas que a gente soube fazer um grande jogo. Tem que valorizar a nossa vitória. Ainda tivemos a chance mais clara do jogo, que foi com o Dudu. Eles não tiveram uma chance tão clara igual essa. Depois teve outro cruzamento, que o Eriksen dá um carrinho e faz o gol. Então, assim, acho que a gente conseguiu vencer e convencer. Sofremos menos do que o jogo do Ceará, para falar a verdade. Não, o jogo do Ceará, eles tiveram mais oportunidades. Hoje a gente foi mais seguro, mais maduro, evoluindo como equipe, né? Isso que a gente entende. E se a gente continuar nessa evolução, sabemos que vamos pegar um Santos na Vila lotado, né? Fez um excelente jogo, a gente assistiu contra o Corinthians, principalmente no primeiro tempo, dominou o jogo, então a gente sabe que vai ser muito difícil jogar lá, e já temos mais desfalques de novo, mas acreditar na força do grupo, do elenco, parabenizar de novo meus atletas, eles estão de parabéns pela vitória, e só mostra que a gente fez o certo, né, em aceitar esse desafio, e que possamos comemorar junto no final o nosso objetivo, que é a permanência.
Boa noite, Jair. Parabéns pela vitória. Hoje você não relacionou alguns jogadores como o Lucas Braga, como o Ricardo Hiller e como o Claudinho. Queria saber de você, foi algo físico ou foi opção sua, dia a dia? Como é que foi? Você pode falar? Posso. Só o Claudinho foi a situação física, os demais foram opção. Foi opção, desculpa. Jair, boa noite. Você falou aí sobre a força da torcida e também dos jogadores. Eu queria que você falasse sobre o Dudu, né? Porque é engraçado como o futebol ele muda jogo a jogo. Até pouco tempo o torcedor estava até crucificando o Dudu por algumas partidas. Hoje, na minha análise, eu não sei se você pensa da mesma forma, o Dudu entrou no jogo e mudou o jogo do Vitória no segundo tempo, até contribuindo, né, para um dos gols e quase marcando o seu primeiro gol com a camisa do Vitória. Queria que você destacasse qual foi a conversa ali antes do Dudu entrar na partida. Cara, a conversa vai ser engraçado porque eu já sei a força dele, a qualidade. É impressionante a capacidade física que ele tem de ocupar espaço, de pisar na área, né? A gente pede para ele ficar mais posicionado junto com o Baralhas. Quando tu vê ele tá entrando na área ali, tendo a chance, claro, do gol. E eu pedi uma coisa para ele, falei, termina o jogo hoje, por favor, Danilo. E agora eu tava ali tomando banho, ele entrou na minha sala e veio, porra, eu falei, não, tem expulsões e expulsões. Final de jogo, porra, tinha que parar a jogada, é diferente de expulsões, como você bota o braço, você joga a perna por cima. Irresponsabilidade, é diferente. Falei, tá perdoado. Ele, pô, mas você só me pediu isso. Falei, não tem problema, Dudu, hoje você tá perdoado. Tirei um peso das costas dele, assim. Mas que bom que ele entrou bem, cara, e nos ajudou, teve a chance. Eu não tinha feito gol ainda, não? Não, sério? Pô, era outro tabu, viu? Era, porra, a chance clara ali, eu quase caí no chão na hora. Mas bom que deu certo, ele entrou bem, nos ajudou e tá perdoado aí pela expulsão. Né? É aquela história, né? Um dia é herói, no outro é vilão. Então tá aí, um dia a torcida tá botando lá em cima, outra hora tá criticando, né? E acabou sendo expulso. Bom, gente, o Vitória tem essa parada difícil contra o Santos, que vem de uma goleada em cima do Corinthians. Não é fácil ganhar do Corinthians. E o Santos ganhou bem do Corinthians. O Rafael, que foi jogador do Vitória, jogador do Bahia. O Zé Rafael foi o melhor jogador do Bahia na temporada de 18, acho que 17 e 18, né? E hoje jogou no Palmeiras, jogou acho 5 anos no Palmeiras, né? 5 anos, saiu esse ano para o Santos e está fazendo um bom trabalho no Santos, né? Na ausência aí de Neymar, o Zé Rafael que está aparecendo. E fez uma excelente partida contra o Corinthians. Então não vai ser fácil para o Vitória, como não foi ontem, venceu o Bahia, mas foi em casa, diante da sua torcida, né? Agora a parada é indigesta, porque é jogar com o Santos lá na Vila Belmiro. E depois, nada mais, nada menos que o Corinthians em casa. Então o Vitória vai pegar o Santos lá na Vila Belmiro, depois vem para Salvador no sábado para enfrentar o Corinthians, gente. Corinthians que é um jogo, é osso duro de roer, né? Parada é difícil, mas é isso aí, é Série A. Vitória está na Série A, tem que lutar para continuar na Série A e tem que tentar vencer, seja quem for, seja o Santos, seja o Corinthians, né? Se quer continuar na Série A, tem que vencer, não tem outro caminho. Não tem outro caminho, ainda mais para o Vitória, que está lá na zona do rebaixamento. Se ele consegue vencer o Santos, que é difícil, mas não é impossível, o Vitória se iguala no número de pontos com o Santos e, dependendo do saldo de vitórias ali, de gols, o Vitória ele pode sair da zona do rebaixamento e colocar o Santos. Então é um jogo que não é só de 3 pontos, é um jogo de 6 pontos. Por quê? Porque ele tira 3 do Santos e ganha 3. Então ele pode passar à frente do Santos, respirar e aí no jogo contra o Corinthians tentar sair da zona de rebaixamento definitivamente, né? Pelo menos respirar melhor diante do Corinthians em casa, diante da sua torcida. Então vai ter um cenário assim todo favorável, caso ele saia com um bom resultado lá da Vila Belmiro, né, que pra gente o melhor resultado seria a vitória, claro, né? Mas se for um empate também já ajuda bastante, diminui a distância ali para 2 pontos, né? E aí em casa com o Corinthians pode ser que saia da zona do rebaixamento. Só que aí tem que ficar torcendo contra o Santos, tem que ficar torcendo contra outras equipes, né? Então, se ele vencer lá, ele faz o seu dever, que não é dever de casa, mas faz sua obrigação, porque o time que está querendo sair do rebaixamento não tem outro caminho, é vencer e vencer.
Então ele vencendo, ele já respira aliviado, ultrapassa o Santos, um saldo de gols ou de vitórias, aí teria que ver os critérios, e joga em casa diante da sua torcida no sábado contra o Corinthians para aí sim vencer bem, né, em casa, diante da torcida. Quando eu digo bem é isso, não é dar show, que o Vitória não tem time para dar show. O Vitória está com um time aí, né, meia boca. Deu sorte aí de pegar esse treinador aí, o Jairzinho é um bom técnico, apesar de jovem aí, mas já passou pelo Botafogo, já tem uma casquinha ali grossa, né? Já dá para fazer um bom trabalho com o que ele tem na mão ali, é um cara inteligente, né? Filho de quem, né, gente? De Jairzinho. Então tem tudo aí para fazer esse trabalho aí com o Vitória e conseguir tirar o Vitória dessa situação. Eu espero que continue. Dos 4 times que estão ali, né? Vitória, Juventude, Fortaleza, Sport, esses 4 últimos aí, o Vitória é que tem melhor condição agora de sair da zona de rebaixamento. Só depende do Vitória. Estamos aí, né, já na reta final do campeonato, faltando aí 10 rodadas. Então é a hora de reagir, é a hora de reação para sair da zona do rebaixamento, tá bom? Então era isso que a gente tinha para falar de esportes hoje, né, aqui no nosso programa. Estamos chegando ao finalzinho. E lembrando que vamos ter um grande jogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, né? Aqui tem muito torcedor do Flamengo, mas é muito mesmo. Chega a enjoar de ver esse povo aí na rua torcendo pro Flamengo. E o Flamengo pega quem? O Palmeiras. Então as equipes que estão aí brigando pelo título, né? Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o título vai ficar com uma dessas equipes, não tem jeito. Eles fazem aí praticamente uma decisão antecipada, né? Porque no pontos corridos a gente não tem o clássico final, né? Então o clássico acontece agora. Então agora a gente vai tirar essa dúvida. Quem é o melhor, Flamengo ou Palmeiras? O Palmeiras está na frente do Flamengo na classificação. Mas em campo, quem é melhor, é o Flamengo ou o Palmeiras? Então a diferença do Flamengo hoje para o Palmeiras é de 3 pontos. Se o Flamengo vence o Palmeiras, ele pode passar nos critérios, né? Ultrapassar aí o time do Palmeiras. Então vamos ver em campo quem é o melhor. Vai ser um jogaço, né? Vai ser domingo, 4 da tarde, um horário bom para futebol. Se não me engano é o jogo da televisão, né, que vai transmitir aí. Vamos acompanhar esse clássico aí, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. É um grande jogo, um grande clássico. Não importa o campo, o Flamengo pode jogar no campo do Palmeiras, o Palmeiras pode jogar no campo do Flamengo. São 2 grandes equipes, 2 excelentes equipes. O Palmeiras com um excelente treinador, um excelente plantel. O Flamengo com um ótimo treinador, um ótimo plantel. Aliás, o Flamengo tem 2 times, né? Ele pode se dar o luxo de disputar até 2 competições, que é de 2 times. Então a gente vai ter um excelente jogo, seja onde for, não importa o mando de campo, vai ser um jogaço, né? E a gente vai tirar essa dúvida. Quem é melhor esse ano? É o Flamengo ou o Palmeiras? Então vamos ver no domingo. Bom, gente, por hoje é só. Está chegando aí o Alerta Cidade com Denilton Santos. Na segunda-feira a gente está de volta aqui às 10 da manhã. Até lá. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história.